pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso Chá das 8, né? Nosso podcast aqui toda quinta-feira. Estamos entrando aqui com conteúdo novo. E hoje eu tô com esses convidados aqui maravilhosos, que são meus amigos, assim, há anos, que é a Renata Vidal e o Francinaldo. Vocês vão conhecer um pouquinho deles hoje. E a gente tem tanto assunto, eu tenho tanto assunto com esse casal, que a gente tem que marcar mais episódios. Então é só o primeiro, já para avisar que é o primeiro podcast com casal. E a gente vai conhecer um pouquinho mais a eles, né? E eles já vão voltar aqui, não é mesmo? E eu queria que eles falassem um pouquinho deles, né? Cumprimentassem vocês. E eu já vou lançar a primeira pergunta, né? Como que a gente se conheceu, Renata, Francinaldo? Porque a gente se conhece há bastante tempo, então volta lá atrás, né? Como que a gente se conheceu e o motivo da gente estar aqui hoje, 2025, é porque lá atrás houve esse encontro, né? Então eu queria apresentar para vocês eles e já começar com essa pergunta, como a gente se conheceu. Boa tarde, Keila. Boa tarde, pessoal. A Renata vai. Boa tarde, Keila. Prazer estar aqui. É um prazer imenso estar aqui, né? Não só um prazer, mas para mim um privilégio, né? Porque esse assunto que nós vamos falar é um assunto que eu considero extremamente importante. Então, para mim, é um privilégio estar aqui e ter sido convidada por você. Espero, sim, voltar mais vezes para falar muito mais sobre esses assuntos. E você quer continuar falando, pessoal? Eu É, posso responder a pergunta na da Keila. verdade, como nós nos conhecemos, né? Hum. Quem teve o primeiro contato com a Keila foi a Renata, né? Minha esposa, através do curso da PEC, né? A gente lá em casa nós iniciamos um trabalho com criança, né? Por conta de uma experiência que a Renata teve, e aí ela ficou indignada, né, em ver aquelas crianças soltas lá atrás do nosso quintal e fazendo bagunça e meio que perdidas e desorientadas, e aí isso causou uma certa indignação nela. E aí Deus trouxe essa luz, né, essa ideia para a cabeça dela, e ela falou: não, eu não posso concordar que essas crianças fiquem soltas e continuem desse jeito. Vamos fazer alguma coisa que a gente possa agregar valor na vida delas, né? Foi aí onde começou, né, Renata? O trabalho com. Foi. Esse foi o ponto de partida, né? Foi. Minha experiência com o Ministério Infantil, porque foi através do Ministério Infantil que eu conhecia a Keila, né? A minha experiência com o Ministério Infantil, ela começou quando eu tinha 12 anos. Eu fazia parte de uma congregação da Igreja Batista Nova Jerusalém, Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém. Tinha uma congregação na Mangueira. E os meus pais decidiram frequentar a congregação porque era mais próximo do que a sede. E assim, igreja em comunidade geralmente cresce muito porque as crianças vão sozinhas, né? Não precisa dos pais para conduzir. Uma criança chama ali um coleguinha. Eu fui numa igreja legal que me deu lanche. Igreja de comunidade é bom por causa disso, enche de criança. E a igreja cresceu muito. Eu tinha 12 anos, eu participava da escolinha como criança ali assistindo. E uma amiga minha, a Claudete, ela viu que eu tinha um pouco mais de responsabilidade que as outras crianças, a sala estava muito cheia. E ela resolveu dividir a sala, e por conta de uma necessidade, com 12 anos eu me tornei professora de criança. Aí eu não tinha experiência nenhuma, mas eu tinha a responsabilidade de querer ajudar. Aí ela me deu uma revistinha, começa a ensinar as crianças, estuda, e me deu os menores para eu cuidar. Aí comecei numa salinha dando aula para as crianças quando eu tinha 12 anos. Depois que eu tive o Lucas, fui mãe muito cedo, com 18 anos, e depois que o Lucas nasceu, é, nós descobrimos que ele tinha ali, ele ia ficar com a deficiência, porque 3 dias depois do nascimento dele, ele teve uma parada cardiorrespiratória. E foi uma surpresa pra gente, o Lucas quase morreu, né? E os médicos falaram: vocês vão ter que fazer acompanhamento, se ele vai se desenvolver, se ele vai conseguir ter uma vida normal. A princípio, o diagnóstico que nós temos é que ele vai ser um vegetal, ele vai precisar 100% de vocês. Então, na minha cabeça, naquele momento, eu não tinha condição mais de atuar no Ministério com criança, no Ministério Infantil, porque eu tinha que me dedicar 100% ao Lucas. Tanto na minha vida profissional, eu parei de estudar, parei de trabalhar, e eu ia ter que, tinha aquele desafio. O mais importante naquele momento para mim era o Lucas. E eu me afastei do Ministério com Crianças para cuidar do Lucas, porque eu mesma achava que eu não ia dar conta,
né? Eu não ia poder estar 100% focada no ministério com crianças. Que anos que o Lucas nasceu? O Lucas nasceu no ano de 2000. 2000. Foi quando eu deixei de atuar no Ministério Infantil, no ano de 2000. Só que é interessante que foi através dele que eu voltei também. Porque quando o Lucas tinha 11 anos, o Lucas ele se desenvolveu, mas não conseguia falar, não conseguia andar, né? A gente fez todos os tratamentos, acompanhamento, tudo que a gente podia fazer, a gente faz com ele até hoje, né? E quando o Lucas tinha 11 anos, mais ou menos, eu fiz uma oração meia questionando a Deus. A Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém, ela era uma igreja que era conhecida por milagres. Eu fui uma criança que eu cresci em torno de milagres. Houve um momento na igreja que na igreja Nova Jerusalém, em que teve esse mover, sabe? Foi muito, como é que se diz? Foi muito forte isso. Foi um período da igreja em que milagre lá era uma coisa que acontecia Natural. naturalmente, entendeu? Pessoas curadas de câncer, de AIDS, pessoas passando por processos cirúrgicos e depois até faziam um exame e era constatado que foi feito um procedimento naquela área, entendeu? Assim, coisas assim, as pessoas ficavam na igreja, se recuperando, a igreja começou a acolher também as pessoas que eram curadas lá. Então, isso já era algo... A irmã dela mesmo, né? Foi Minha irmã foi curada de curada de paralisia, né? paralisia infantil. Minha irmã ela tem um testemunho muito forte, que com 3 anos ela Ela não teve andava. paralisia infantil, ficou torta, não conseguia andar. A minha mãe, a primeira coisa que vem na mente dela, vamos levar ela para a igreja, porque ela vai ser curada. Minha mãe é uma mulher de muita fé, né? Me ensinou a ser assim. E quando minha mãe... Eu era muito pequena, então não lembro. É minha mãe que conta, né? Minha irmã tinha 3 anos. Eu sou menor do que ela. Então, minha mãe chegou na igreja e colocaram ela no altar e começaram a orar. O meu pai ainda não era crente, não tinha tido nenhuma experiência com Deus. Não criticava, mas também não ia. Mas naquele momento, minha mãe quase que obrigou ele a ir. Nós vamos lhe passar primeiro na igreja, a gente vai levá-la na igreja. E ela toda torta, não conseguia, já estava parando de falar, já tinha começado a babar, que minha mãe conta. Colocaram e começaram a orar. Quando terminaram de orar, ou foi durante a oração, minha mãe fala que ela levantou, desentortou na mesma hora, começou a cantar e ela saiu correndo para os braços do meu pai, né? E quando o meu pai pega ela, ele vai em direção ao altar e ali ele aceita Jesus. Então, o milagre, para mim, sempre foi muito natural. Eu cresci entendendo que Deus faz. Independente, Deus faz. Ele é Deus, continua sendo Deus, e ele simplesmente ele faz. E eu questionava isso. Por que não faz na vida do Lucas? O que falta? O que falta? Porque eu acredito. Eu vi muitas vezes minha irmã e o meu pai até hoje continuam, né, na mesma igreja. Meu pai nunca se desviou desde aquela experiência que ele teve. Criou a gente, eu e meus irmãos, nos caminhos do Senhor, por causa de um milagre, experiências de milagres. E muitas outras que minha mãe conta, né? E eu questionava isso. Por que não faz na vida do Lucas? E foi quando Deus falou algo muito sério para mim e que, graças a Deus, que ele teve misericórdia de mim e me falou isso. Ele falou exatamente com essa oração que eu estava fazendo com Deus, ele falou assim para mim, Lucas tem 11 anos hoje e você está preocupado com a saúde física do Lucas, se o Lucas vai andar. Se o Lucas andar hoje, Lucas começar a andar, falar, você tem certeza que você investiu o suficiente para que a alma do Lucas fosse alcançada? E eu percebi que num momento eu tive essa preocupação. Eu não tinha mais essa preocupação nem com Lucas, nem com criança nenhuma. Porque todo o meu foco era na cura do Lucas. O Lucas precisava ser curado, o Lucas precisava ser curado. Eu não tinha mais essa preocupação. E eu acabei que além de negligenciar, eu neguei ao Lucas o que eu tinha, e a todas as crianças, o que eu tinha de mais importante.
Porque o que nós temos de mais importante é a certeza da nossa salvação. É a certeza que a nossa alma pertence ao Senhor. Eu não tinha essa resposta para dar. E eu me calei e nunca mais questionei a Deus. Desde então, eu nunca mais fiz esse questionamento. Mas fiquei com esse pensamento e com essa orientação. O que eu vou fazer a partir de hoje para que eu tenha plena convicção que o Lucas entendeu? Como se ensina uma criança a respeito de Deus? Eu não sabia mais. Como que eu posso comunicar a uma criança? Eu não sabia, eu percebi que eu não sabia mais, porque eu tinha 12 anos quando eu comecei, eu não fui instruída, eu não passei por nenhum tipo de treinamento, e eu fui só replicando o que eu já sabia. Eu gostava muito de orar, então eu orava muito pelas crianças, eu ensinava as crianças a orar, mas eu não tinha essa certeza, essa convicção se elas estavam entendendo o que eu falava, e como que eu ia falar para o Lucas. Mas eu comecei a orar, porque se Deus falou, é porque era importante e é porque eu tinha que fazer, porque eu tinha que obedecer. O Lucas tinha 11 anos. E eu lembro que nessa época eu comecei a tentar, de alguma maneira, trazer a presença de Deus para minha casa, porque ele já estava pesado, era difícil até para eu levar ele para a igreja. E eu comecei a fazer oração em casa, chamei primas minhas, amigas minhas, a gente fazia muita oração em casa. Tinha uma igreja local, eu não frequentava a igreja, mas eu conhecia o pastor, e ele estava com um projeto que era a Minha Casa ao Celeiro de Deus, o pastor Alexandre. E eu falei para ele, se você permitir, como nós nos conhecíamos, faz na minha casa. Eu quero que meus filhos entendam. Eu não tinha noção, sabe, de como que eu ia comunicar para o Lucas. Então, onde tinha uma oração, eu colocava ele lá para ele poder interagir, para ele entender, porque o meu foco era, a partir daquele momento que Deus falou comigo, é ter a certeza e convicção que o Lucas, ele ia receber a salvação e garantir a vida eterna dele, porque essa vida, com certeza, ela vai passar. A minha, a sua, de todo mundo e a do Lucas também. Não é o mais importante. O mais importante não era isso. E aí, o pastor Wellington, ele que foi direcionado para fazer esse culto lá. Eram 7 meses, uma vez por semana, Minha Casa ao Celeiro de Deus, toda quarta-feira. Era o tema da campanha. Esse pastor Wellington é o marido da pastora Gelita? Gelita. Pastora Gelita. Mas eu não sabia Saudoso ainda. pastor Wellington. Começou aí uma ligação que você vai chegar. Isso. Aí eu não sabia. Quando ele chegou lá, ele falou. Aí eu falei, pastora Gelita, nós conhecíamos ela da Nova Jerusalém. Eu já tinha sido até aluna dela quando criança. Minha mãe conhecia ela. Só que ela não foi com ele. Eu morava no alto do Morro da Mangueira nessa época. Era difícil acesso. Era uma comunidade, era perigoso. E ela não foi com ele. E ele começou a ir. Você também morava na Mangueira? Só uma curiosidade. Sim, tá. sim. Eu morava... Vamos falar um pouco da Mangueira pro pessoal que está assistindo, porque a gente tem pessoas aqui que não são do Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro, acho que entende quando fala Mangueira. Mas quem não é do Rio de Janeiro, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. É conhecido como Morro da Mangueira, né? Nós morávamos no alto do Morro da Mangueira. A gente morou num que a gente pode considerar um dos lugares, assim, da Mangueira. Não sei se a palavra seria difícil de se morar, porque eu também não quero desmerecer, né, a comunidade, mas assim, vamos falar dentro da nossa condição, né, dentro da nossa realidade com o nosso filho especial. É muito desafiador, tá? O acesso, muito desafiador mesmo, porque até existe alguns lugares ali de fácil acesso, que você consegue não era o caso ter um de cotidiano vocês. mais tranquilo, mas a gente não. Para você ter uma ideia, dia de sexta-feira tinha um baile na rua em que a gente morava. Eles montavam 5 equipes de som lá e a gente não conseguia Buraco Quente. Quem conhece aqui quem é Rio de Janeiro conhece, é o Buraco Quente. Buraco Quente, a gente morava lá dentro. Entendeu? Uma dificuldade para sair. Tinha dificuldade para tudo, né? E na época a gente tinha muita dificuldade até financeira mesmo, né? Passava por uma situação bem difícil. A gente não tinha condição de sair de lá, né, naquele momento, né? Por isso que eu tentava fazer cultos em casa, tentava fazer as coisas em casa, mas eu ainda não sabia como fazer.
Aí teve eu não lembro muito bem de quem era o aniversário, mas teve um desses cultos que era aniversário de alguém da minha casa. Eu falei, vou fazer um bolo. A gente fazia aniversário quase É. todo mês lá. Alguém da Aí família vamos aproveitar fazia. e vamos comemorar nesse É, dia do culto e pergunta à pastora Jalita se ela pode vir. Né? Aí ele perguntou a ela, ela veio. Né? Aí ela veio, eu não lembro mesmo de que era o aniversário, agora me fugiu. Mas eu lembro que no final do culto, ela pediu para orar por mim. Ele fez o culto, era um culto de ensino, aí cantou parabéns e ela pediu para orar por mim, eu não falei nada. E nesse período, nem para o pastor Alexandre, eu falei o motivo pelo qual que eu queria que fizesse culto na minha casa. Aquilo foi uma conversa minha com Deus, minha oração. Eu tive até vergonha daquela oração. Eu não comentei com ninguém sobre aquela oração e nem que Deus estava me chamando para voltar a dar aula para as crianças, ensinar as crianças. E ficou para mim, mas eu também não sabia como fazer. E nessa oração que ela pediu para orar por mim no final, ao invés dela orar, ela cantou. Né? Ela cantou um louvor que era assim: libero sobre ti, mais da unção, lembro desse louvor. mais da visão. Compartilho com você a capa que Deus me deu. As pessoas que conhecem a pastora Gelita sabem que ela tem um ministério muito forte com crianças. Eu não comentei com ela, acho que ela não sabia. Ela só cantou esse louvor e no final ela falou assim: Deus manda te falar, cuida dos meus, porque eu é que cuido dos seus. Sabe, Keila, eu me senti extremamente envergonhada. Eu lembro que eu me senti muito envergonhada com Deus. Porque naquele momento, todos os meus questionamentos, todas as minhas dúvidas, tudo que eu pedia se tornou muito pequeno para o que Deus estava me convidando a fazer. Eu não tinha comentado com ela e eu tinha plena certeza que era Deus que estava falando através da vida dela. Eu me senti muito envergonhada porque participar dessa obra é um privilégio. É um privilégio e a gente não tem explicação. Não precisa saber como fazer, você não precisa tentar entender, você só precisa obedecer. E a única certeza que eu tinha a partir daquele dia é que eu tinha que obedecer. Eu tinha que obedecer, eu tinha que fazer alguma coisa. E começou em mim uma oração desesperada para Deus me ajudar a cumprir. Porque quando Ele manda você fazer, você tem que correr para cumprir. Você não pode deixar o tempo passar. Isso eu sabia. Já tinha certeza, já tinha convicção. Ele já tinha me liberado a fazer, mas eu não sabia como fazer, mas eu queria cumprir. Eu comecei a orar. Nesse mesmo período, foi onde aconteceu o episódio que o Francinaldo comentou. Eu estava lavando louça na minha casa e, insistentemente, crianças todos os dias iam brincar na janela da minha cozinha. Mas eu ainda não tinha entendido o sinal, porque eu não sabia. Brincar não, eles iam fazer bagunça mesmo. Eu pensava, Keila, que eu ia voltar a atuar numa igreja, numa salinha, sabe? Que eu ia voltar a ministrar. Eu pensava que eu ia fazer, eu não sabia ainda como eu ia fazer, mas eu sabia que eu tinha que fazer. Mas só que essas crianças, elas falavam coisas tão absurdas, que aquilo me trazia uma indignação. Aquilo ia me trazendo uma revolta, uma ira. Elas falavam coisas que não era para a criança estar comentando, não era para a criança ter visto, não era para aquela idade daquelas crianças. Só que elas estavam voltando todos os dias, insistindo. E bem no momento que eu estava ali lavando louça, fazendo comida na janela da minha cozinha. Aí um dia eu falei com Deus, indignada, porque eu ficava: mas Senhor, onde estão os pais dessas crianças? Ninguém está vendo o que essas crianças estão fazendo, uma com as outras. E eu comentava, isso eu já cheguei a comentar, todo mundo na minha casa escutava que eu fiquei indignada. Mas cadê o pai dessas crianças? Ninguém dá educação. Um dia, lavando a louça, eu repetindo isso com Deus, ele me falou o seguinte assim: mas você sabe quem é os pais dessas crianças? Passou um filme na minha cabeça que só pode ser Deus, que eu lembrei dos pais de cada um deles. E a história? E a história de cada um deles. Cada um. Ele falou assim: quem vai ensinar? Aí eu abri minha boca e falei: eu.
Ele falou assim, é isso. Você vai ensinar. E aí eu falei assim, aí eu já falei pra todo mundo, eu vou abrir minha casa e essas crianças vão vir, eu vou dar aula pra essas crianças. Aí, mas só que você sabe quem são essas crianças? Quem são os pais dessas crianças? Se uma criança dessa cai nessa escada, tinha muita escada pra chegar. Aí começou, mas eu falei, foi o que eu senti no meu coração, é o que eu tenho pra fazer hoje. E na minha cabeça tudo daria certo, porque eu falei, é o melhor dos mundos, vão vir pra minha casa, que eu morava numa casa que só tinha um quarto, uma cozinha e um banheiro nessa época. Eu não via nenhuma dificuldade. Todo mundo enxergava dificuldade. Mas na minha cabeça já tinha dado tudo certo. Humanamente não tinha condição nenhuma da gente fazer Não tinha. isso. Aí nenhuma E já dessas... tinha os 2 filhos aí. Já. Tinha o Lucas. O Já. Lucas estava com 11 anos. A gente não tinha recurso financeiro. É. Porque trabalhar com criança você precisa também dar o suporte, né? A gente não tinha espaço, não tínhamos treinamento e experiência quase que nenhuma, né? Principalmente eu, né? Porque eu demorei muito a abraçar o Ministério Infantil, né? Entender o quanto é importante você... Na verdade, não é importante, é extremamente fundamental você investir na vida das crianças, né? Mas quando Deus chama, né? A gente, pentecostal, né? Tem essa frase, né? Quando Deus chama, Deus garante. Né? E aí ele começou a mobilizar pessoas, né? Renata, continua. Aí eu sabia que eu tinha que fazer, mas não sabia como. Aí, Como? numa dessas orações que continuou tendo lá na minha casa, apareceu uma irmã, eu não lembro se foi eu que convidei ela, a pastora Nete, lá da Mangueira. E ela tava com um livro aqueles livros do Testemunho de Jeová, que ensina o Antigo Testamento. Por ilustração, né? Por ilustração. E ela aí perguntaram pra ela, por que você tá com esse livro na mão? Ela falou, porque Deus mandou ensinar pros meus netos. Mas eu não entendo nada de ensinar criança. Então eu peguei esse livro aqui com alguém, tô começando a estudar, e Deus mandou, eu tenho que ensinar pros meus netos, porque eu acho que na época os filhos dela não estavam indo pra igreja. E Deus tinha tocado ela para ensinar, ela tinha acho que 3 netos pequenos. Aí eu falei assim, é mesmo, pastora Nete? Deus mandou ensinar para as crianças também aqui da comunidade. Aí ela é bem assim, sabe, animada, né? Ela é bem animada, a pastora Nete. Ela falou assim, pronto, eu vou trazer meus netos e você ensina, já que eu não sei. Ela falou assim, chama as outras crianças, o Lucas, eu vou trazer meu... Eu falei assim, será que vai dar certo? Aí nessa oração tinha 2 primas minhas, a Sônia e a Carla. Ela falou assim, a gente não tem paciência com criança de comunidade, não. Você é meia doida, porque você vê que eles não respeitam ninguém. Respeitam não. Minhas primas não tinham paciência mesmo. Mas, assim, a gente apoia. O que vocês querem? Quer lanche? A gente compra os lanches. Você quer livro, material? E elas compraram mesmo. Uhum. Elas compraram, assim, bastante coisa. Elas levaram muita coisa. Elas mesmo fizeram o saquinho dos lanches para dar para as crianças. A minha prima, eu lembro que a minha prima Carla comprou um quadro para poder ensinar. A gente tá aqui para apoiar. Agora, ensinar que você quer fazer, isso você faz. Mas a gente só pode dar ajuda financeira. E eu falei, então vou fazer, vou marcar para sábado que vem. Eu marquei acho que para uma semana seguinte. 3h da tarde, ela tinha que trazer os netos dela e ia convidar as crianças da rua para vir. Foi assim que eu comecei. Aí eu lembro que quando deu 3h da tarde, eu arrumei um tapete, coloquei no pedaço que tinha da laje, esperei as crianças com os lanches que as minhas primas deram e nenhuma criança apareceu. Nem a pastora Nete com os netos dela apareceu. Só dava o Lucas. Eu falei, pois então eu vou ensinar só pro Lucas, né? Aí minha mãe apareceu, porque minha mãe sabia que tinha comprado lanche. Minha mãe gosta muito de criança, né? Ué, nenhuma criança veio. Ele falou que vai ter lanche? Eu falei, eu não sei, mãe. Se falaram, ela, peraí. Aí minha mãe foi na rua. Não, mas minha mãe voltou com muita criança. Não era pra trazer tanto. Quando eu vi aquelas crianças subindo na escada, correndo. Muita. Ele tava lá, eu falei, Encheu fica a na varanda. escada pra ninguém cair. Aí minha mãe abriu o portão com um monte de criança. Ela falou, peraí que eu vou trazer mais. Ela voltou pra rua. Falou de evangelizar, minha sogra, pau pra toda Aí obra. foram 30 crianças que ficaram... Acho que se eu falasse, chega, mas que não cabe mais. Foram 30 crianças. Aí depois a pastora Nete veio, ela estava atrasada, mas ela veio com os netos dela naquele dia. E quando eu vi aquelas crianças tudo em pé, não tinha onde sentar, eu falei, Senhor, prova que o Senhor está comigo. Me prova. E essas crianças não obedecem ninguém. Eu conheço elas.
eu nem tenho intimidade com elas. As crianças nem gostavam de mim, Keila. Eu não tinha muita afinidade com crianças. Eu nunca fui uma tia muito melosa, carismática, de fazer musiquinha. Eu nunca fui. Eu fui de pregar o evangelho, do meu jeito. Aí Deus mandou orar. Aí eu comecei a orar e comecei a expulsar todo o mal. Era o que eu sabia fazer. E depois ele falou que era pra... Eu lembro que Deus falou, pega mais tapete e senta todas as crianças. Elas vão te ouvir. Elas sentaram. Elas ouviram. Eu ensinei da maneira que eu sabia. Né? Nós falamos naquele dia sobre escolha. Eu lembro que eu usei a história de Daniel. Falamos sobre escolha, que as crianças tinham escolhas, mas da maneira que eu sabia ensinar. Depois, o meu primo, ele até fez uns desenhos, as crianças pintaram, levaram o lanche e foram para casa. E foi tudo bem, foi tudo bênção. Mas eu fiquei com esse pensamento, eu preciso ser melhor. Eu preciso ter certeza que essas crianças entenderam. A gente entendia Eu que... preciso aprender, eu saber como que as pessoas estão ensinando hoje. Eu fiquei muito tempo afastada. Você tinha uma noção que podia ser melhor, ter mais... a gente entendia que precisávamos de uma cobertura espiritual, entendeu? E aí a gente começou a procurar na nossa cabeça quem é que poderia apoiar o projeto. Porque as crianças já estavam vindo, a gente não ia... dispensar deu as crianças, certo, né? o projeto piloto deu certo. A gente já tinha apoio dos nossos parentes e amigos, né? As crianças estavam vindo, só que a gente sabia que precisava de uma cobertura espiritual, de alguém que realmente, né, pudesse nos apoiar com aquela obra missionária ali. Foi aí onde nós lembramos, né, da pastora Jailita, né? Eu lembrei da oração que ela tinha feito e liguei para ela. E assim, ela também já a gente percebeu, né? A gente lembrou que ela já trabalhava com criança e a gente entendeu que seria a pessoa ideal para chamar para o projeto, né? Para nos apoiar nesse sentido aí. Aí ela veio e tomou uma proporção muito maior, tá? Aí eu lembro que quando ela chegou, né? Ela falou, quando que vai ser? Eu falei assim, vou marcar daqui a 15 dias, pastora. Eu já falei com as crianças. Aí quando ela chegou, ela deixou ensinar e tudo. Ela falou, eu nem precisei falar com ela. Ela falou, Renata, você precisa de ajuda. Você canta muito, ora muito, mas as crianças... Não é assim que ensina para criança. Eu falei, eu sei, pastora, por isso que eu te chamei. A senhora pode ajudar? Ela, posso. Mas eu vou te escrever na PEC, tá? Eu falei, tá bom, pastor. Ela falou, vou te escrever na PEC, você quer? Eu falei, quero. Aí ela falou, quem vai ficar com seu filho? Eu não sei. O pessoal trabalhava. Ela falou assim, mas só que tem um valor X, eu vou pagar esse valor, eu vou pagar a matrícula, vou te ajudar, você tem que ir. Ela custeou tudo. Você tem que ir, eu tenho que ter certeza que você vai. Você vai fazer até o final? Eu falei, vou, pastor. Como que você vai fazer? Quem vai ficar com o meu filho? Eu não sei quem vai ficar com meu filho, mas eu vou fazer. Eu falei assim, Deus mandou fazer, eu tenho que fazer, pastora. Olha que benção, Deus está... Eu nem pedi, a senhora está se disponibilizando. Como que eu não vou fazer? Ela falou, mas quem vai ficar com seu filho? Eu não sei. Eu lembro que ela perguntava muito isso. Para quem ganhava um salário como eu, né? O salário que mal dava para pagar as contas, né? A gente não tinha condição nenhuma de pagar um curso para Renata. Não, eu não tinha. Eu não tinha nem condição de ir fazer também. Na verdade... Eu fui pela fé. Eu lembro que no dia que ela estava fazendo a matrícula, ela me ligou. Ela falou, tô fazendo a matrícula agora e tô pagando. Tu tem certeza que você vai? Ela queria saber do seu compromisso. Porque ela viu a minha situação. Eu tinha 2 filhos, o Lucas era uma criança que precisava de cuidados. Muitas pessoas desistem, né? Ela falou que já tinha pagado para outras pessoas que desistiram. Eu falei, pastora, eu estou obedecendo a Deus. Você era uma ótima candidata a desistir. Eu era. Eu tinha todas essas possibilidades de desistência. Porque de acordo com a nossa condição, a gente teria vários motivos para dar desculpa de não conseguir, né? Quando, na verdade, foi o contrário. A gente passou por cima de tudo isso, né? Aí eu fui. E na primeira aula eu conheci a Keila. Foi aí que a resposta da pergunta, como eu conheci a Keila. Primeira aula da PEC na época, eu conheci a Keila. Temos idades semelhantes. Eu sou um pouco mais velha, então... Acho que 1 ano só. Qual o dia do seu aniversário? Eu sou 5 de fevereiro. Você nasceu em 82? 82. Você é 1 ano e 4 meses mais velha que eu, tá? É pouca coisa, né? Te devo respeito. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, uma menina igual eu dando aula, que legal. Só que quando aquele era um pouco mais séria, tá, gente? Aquela já era... Agora ela tá mais legal. Você também, Renata. A gente amadurece. E ela, séria, assim, mas quando aquela... Francinaldo tá mais legal. Também, sim. A maturidade, as experiências... A gente vai ficando mais
ajuda, flexível. né? Exatamente. E aí, quando a Keila abriu a boca, que ela começou a falar, Só falava de você lá em casa, Keila. porque, assim, eu fui muito confrontada com Deus. Nenhuma professora eu era me tão citada saía, quanto você lá em casa. eu saía muito envergonhada, sabe? De novo, porque a Keila, ela tinha um discurso em Deus de trazer essa responsabilidade, assumir a responsabilidade, que é nossa. As crianças que não conhecem a Cristo, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Ela é uma menina tão nova e tinha esse peso, com tanta certeza e convicção. Né? Essa responsabilidade é minha, é sua. E ela contava suas experiências, as experiências que ela tinha com as crianças, o que ela tinha vivido, o que ela tinha visto. E eu me sentia muito pequena por não estar fazendo mais. Porque essa obra, Deus poderia realizá-la sozinha. Era até uma frase que a Keila sempre falava. Ele não precisava de mim, de você. Mas ele te convidou. Um Deus tão grande, tão poderoso. Me convidar para essa obra. Que privilégio, né? Que privilégio. Eu lembro que a partir das aulas da PEC, eu não tinha mais coragem de orar pedindo nada para Deus. Até hoje, eu tenho muita dificuldade de fazer uma oração pedindo alguma coisa para Deus. Porque eu acho que tudo que ele podia fazer, ele já fez. Ele me salvou. Ele me deu essa certeza, essa convicção, essa confiança que só quem conhece a Deus tem. E por que que eu não posso passar isso adiante? Por que que eu guardo só para mim, né? Por que que eu não posso repartir como uma criança? E a Keila falava muito, né, de quanto que as crianças seriam livres de muitas coisas se nós alcançássemos elas na primeira infância. E ela sempre reforçando a importância de você alcançar a criança nos seus primeiros momentos, nessa fase do aprendizado, essa fase que é tão importante e que Deus deseja que elas sejam alcançadas. E se Deus falou comigo, se eu tinha entendido, se eu tinha convicção, se Ele me garantiu, se Ele me deu essa certeza, me deu essa autoridade, porque eu me sentia com autoridade em Deus, porque as crianças me ouviam. Por que que eu não ia fazer? E por que que eu ia perder tempo pedindo outras coisas, pensando em outras coisas, questionando outras coisas? E eu vinha sempre pensando sobre isso, e eu falava, né? Tanto que ele falou, eu falava isso o tempo todo. As pessoas que eu tinha oportunidade de falar, eu falava. E eu terminei o curso, né? Eu terminei Isso é que ano que a gente tá em que ano? 2012. Período, né? Estamos em 2012, pessoal. Calma que a gente vai chegar em 2025. Estamos em 2012. Ó, já dá um filme aí, tá com um roteiro maravilhoso, né? Não, pessoal, já dá um filme assim. Vamos escrever essa história, fazer filme. E eu vou falar pra você, Keila, se hoje eu pudesse dar um conselho pra alguém, é um conselho que a Bíblia toda fala sobre ele, mas eu reforçaria mesmo assim: obedeça. Se Deus mandou fazer, obedeça. Porque a partir da minha obediência, a minha vida ela mudou. A minha vida mudou. De forma significativa. Mudou. A partir do passo que eu dei de fé, a minha vida mudou. Porque eu lembro que a pastora Jairita, ela pagou o primeiro período da APEC, e ela falou, você já se formou, agora eu não vou pagar mais, mas eu queria continuar fazendo. E Deus, ele abriu as portas, eu consegui um emprego que eu conseguia trabalhar de casa, e eu paguei a segunda parte, eu fiz a PEC o nível 2, eu fiz a PEC para pré-escolar. Os aperfeiçoamentos. Fiz todos eles, e aí eu já comecei a pagar porque eu já tinha condição. Nós saímos da onde a gente morava. Sim. A nossa gente, vida é muito mudou forte essa história. A história de vocês tudo em 2012. é mais incrível. Tudo eu sempre soube, mas assim, hoje, essa oportunidade, e aprove a Deus também de gravar, né? Que não fosse uma coisa que só eu ouvisse. Então, eu tenho muita curiosidade de saber mais detalhes de vocês, porque eu tenho acompanhado, né, a trajetória, Deus sempre nos reconecta, sim, Deus sempre tem algo com a gente aqui e tal. E eu tenho muita curiosidade de fazer isso, bater um papo. Mas essa ideia da gente gravar o podcast do pessoal, ouvir, ver isso tudo, é grandioso demais. Deus é muito maravilhoso. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse esse papo com vocês, eu ia falar, por que a gente não tá gravando isso? Não é? Para deixar lá na internet, gravado, registrado. Sim.
E só abrindo parênteses, a pastora Angelita deve estar assistindo aqui. Vamos mandar esse link para ela assistir. Pastora Angelita, muito obrigada. Ela foi, assim, uma figura, sabe, que marcou muito a nossa vida. Eu posso dizer a minha também, principalmente, né? Ela é preciosa, ela precisa muito, assistir esse podcast, ouvir. Ela, o saudoso pastor Wellington, eles acrescentaram mais muito, assim, né? muito. Acrescenta ainda, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com ela. muito na nossa vida. Ela acrescenta muito. E quando a gente começou, eu digo por mim, né? Porque eu levei um tempo até a entender, a pegar a visão, né? Ter essa visão do Ministério Infantil, né? Porque eu me converti em 93 e aí comecei minha caminhada, né? E a minha visão de ministério dentro de igreja era aquele ministério, pregar, né? Pregar, fazer evangelismo na rua, trabalhar com adulto, ir para o hospital, tudo mais, professor de escola dominical. Então, a visão ministerial que eu tinha era essa. Para mim, isso era ministério, não é, dentro da igreja. Não enxergava o ministério infantil. Eu não enxergava, não conseguia ver essa extrema necessidade de você investir no ministério infantil. A gente estava num caminho vindo, né, e falando a respeito dos assuntos que nós iríamos tratar, e eu falei para ela o seguinte: Renata, as pessoas, às vezes, para não querer desmerecer os ministérios da igreja, dizem que o ministério infantil é um dos ministérios mais importantes dentro da igreja. Eu digo com toda certeza e convicção, diante de Deus e de vocês aqui, que o ministério infantil é o ministério mais importante da igreja. E eu vou falar para você por que é mais importante. Porque o ministério infantil é a continuação do legado. Não adianta você começar e não dar continuidade. E agora a Bíblia vai falar também em relação a isso, né? Quando você começa a estudar um pouco a história do povo hebreu, né? Do povo judeu, quando Moisés ele sobe no Monte Sinai para receber o que os judeus chamam de a Torá, né? Que é a instrução, né? Ali é feito um acordo. Quando você analisa o contexto histórico, a tradição histórica, né, que vem passando de geração em geração, quando você analisa aquele texto ali dentro de um contexto histórico, você vai ver que naquele momento ali existe uma condição. O que está acontecendo ali é um pacto, ele está fazendo um pacto, ele está fechando um acordo. Tá? E todo acordo ele vem os seus termos, né? Todo pacto vem os seus termos. Então, o que ele está falando ali? A partir de hoje, eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo, né? E aí vem as cláusulas desse acordo, né? Tudo escrito ali no que a gente entende hoje como Bíblia. Tá? Porque para fazer parte da aliança, você tem que cumprir aquilo que compete a você, né? Agora, só que antes dele entregar essa instrução que chegou até a nós hoje, para Moisés, ele estabelece uma condição. Ele diz assim: a condição para que vocês recebam essa instrução é que vocês passem ela para as suas próximas gerações. Esse foi um dos termos mais importantes do Código do Sinai, que a gente chama de a Bíblia escrita. Entendeu? A condição foi essa. Se eles não se comprometessem a ensinar para os seus filhos, eles não receberiam. Não haveria acordo, não haveria contrato, entendeu? Não haveria pacto. É tanto que lá em Deuteronômio, né, Devarim, capítulo 6, né, ali onde está descrito ali a maneira como nós em família e como povo a gente tem que tratar, a gente tem que lidar, né? Que ele diz ali: falarás a respeito dela quando estiverem andando, né, pelo teu caminho, quando você estiver assentado à mesa, né? No deitar, no levantar. Quer dizer, quando você senta à mesa é para quê? É para compartilhar. Então, quando você estiver sentado à mesa, você tem que falar dela. Quando você estiver caminhando, você tem que falar dela. E para quem que ele está falando ali? Para quem? Quem você acha que vai estar sentado à mesa? Quem é que está sentado à mesa recebendo a instrução? Os nossos filhos. É para eles.
entendeu? Então, isso é extremamente essencial para que tenha a continuação. É tanto que o povo de Israel até hoje está aí. Por quê? Porque eles foram passando a palavra, né, de geração em geração e chegou até a nós. Então, é por isso que hoje eu considero o ministério infantil o ministério mais importante dentro da igreja. O ministério mais importante, eu digo isso com toda convicção, porque tudo bem, eu recebi a palavra, mas se eu não transmitir para os meus filhos, Uhum, hum? uhum, Se eu não transmitir para as crianças dentro uhum, da igreja, elas vão dar continuidade no quê? uhum. Acaba. Perfeito, Francinaldo. Cessa em um. Pelo menos 2 pessoas que estão aqui, 3, porque tem Bebeto aqui, a gente concorda com você. Eu concordo muito com você, espero que todo mundo que esteja assistindo, se não concordava, passou a entender, né? Concordo perfeitamente. Tá certo. Eu anotei umas coisas aqui. Primeiro que a gente citou a Mangueira, então se vocês quiserem explicar melhor para o pessoal que está assistindo, que não é do Rio de Janeiro. Anotei aqui 3 coisas que a Renata falou nesse testemunho dela, só inicial, tá, pessoal? Ela viu aquelas crianças ali no quintal, ela viu e ouviu, né? Então, essa questão de a gente ter a visão, e Deus é que abre os nossos olhos, né? Mas a gente tem que orar para Deus abrir os nossos olhos. Talvez alguém ainda não sentiu essa chama no coração, não vê, eu não vejo isso. Pede ao Uhum. Senhor que abra os seus olhos para que você possa enxergar o que a gente enxerga. Os textos de Jesus, porque Jesus é o nosso Senhor, nosso Mestre, diz que ele viu a multidão, em primeiro lugar, essa visão, você tem que olhar, Uhum. né, e ver a necessidade das pessoas, e a indignação também que ela citou aqui, Jesus também se indignava com as situações erradas, com a injustiça. Nós somos conhecidos como protestantes, nós devemos fazer jus a esse nome, a esse apelido que nós temos que protestar quando algo está errado. Como assim Sim. essas crianças estão aqui, não tem pai, não tem mãe? É. Como assim essas crianças estão conversando esses assuntos? Não é assunto de criança. Então, é muito lamentável cristãos que deixam a coisa passar, é assim E mesmo. A gente ficar tem só que. reclamando. Mas Alguns só você tem que reclamam. protestar, se indignar, faz parte. Você Não tem que faz nada, né? se indignar. Exatamente. Tem como você se indignar sem pecar, porque Uhum. Jesus se Sim. indignava, É só ele você não canalizar na tinha direção pecado. certa. E você vê o que pode ser feito para mudar. E os passos que a Renata falou aqui, você tem que chegar nesse ponto que Renata chegou, que o Francinaldo chegou, que eu, graças a Deus, cheguei. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não posso querer que Deus chame o outro, que Deus chame o outro. Exatamente. Até Se pessoas que são dispor. melhores do que a gente. Chama Deus aquela pessoa tão inteligente, aquela pessoa tão simpática. Eu Com não mais tenho condição. simpatia. Aquela pessoa que tem dinheiro. É. Eles são assim, esse casal nos inspira porque eles falam, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quem vai fazer? Eu. Quem vai ajudar? Eu. Gente, glória a Deus, eu tô aqui, eu já tô pensando num filme, tem que fazer um filme dessa história toda, porque só começou, gente. E é um filme totalmente assim interessante, porque tem muita história ainda, tem muito capítulo. Ok, Leila, Né? agora vamos falar dos benefícios, né? Porque o salmista no Salmo 103, ele diz, né? Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, né? Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, né? Aí ele vem citando quais são os benefícios, mas vamos falar de vida cotidiana, né? De coisa secular, de coisa mundana mesmo, coisas materiais. É, quando, quando nós começamos É porque a gente não consegue dimensionar a grandeza do que é você servir a Deus e principalmente no ministério infantil. A gente não. A Renata fala que lá no céu, todo mundo que foi do ministério infantil, Jesus vai receber assim, né? Com o Tem coração alguma dele. coisa que eu também não sei, mas tem algo Não, especial. eu acho que tem uma parte Tem uma- reservada pra Uma mim. área Ah, VIP. você vê de Tem qual uma área ministério? VIP. Ah, tem. Eu acho que muitos pastores vão ficar tristes, porque Tem uma- a área VIP das tias é muito Misericórdia, melhor. Das tias, Eu tenho quase certeza. Absoluta Pior que eu certeza. concordo de novo. Não, aí, no que diz respeito à nossa vida pessoal, né? Nós amadurecemos, assim, muito como marido e mulher, como pessoa, como família, como empreendedor, né? Nós saímos da, da, daquela rotina de trabalhar para os outros, começamos a trabalhar para nós mesmos, entendeu? Nossa vida, ela foi para outro nível, em todos os sentidos, intelectualmente, ministerialmente, financeiramente, sabe? Como ser humano também. Então, o que eu vejo com o Ministério Infantil? Eu quero falar isso para você. O Ministério Infantil, na minha vida, sabe? E na vida da minha esposa e na nossa família, ele potencializou tudo que há de bom em nós, colocou para fora.
através do Ministério Infantil. Exatamente. Uau. Foi isso que aconteceu. O servir, né? Esse servir a Deus através do Ministério Infantil, servir as crianças, as preciosas e amadas crianças, né? E nobres crianças, esses tão amados e desejados pequeninos, fez com que Deus começasse a potencializar dentro de nós talentos, né? Em outras áreas da nossa vida. Não Muitas atingiu. pessoas têm medo de aceitar esse ministério porque Aham. acham que vão só se doar, porque a pessoa vê por esse lado que há um desgaste, que é desafiador, né, e tal. A pessoa só vê por esse lado, mas tem uma verdade bíblica que é melhor dar do que receber. E se a gente pudesse falar para essas pessoas, olha, pode dar porque você vai receber em dobro, em triplo e tal, a gente fala como a gente está testemunhando aqui. Mas é algo que Deus quer que a pessoa ela faça isso em obediência, não é pelo que você vai receber, mas é pelo simples fato de decidir obedecer. Mas você vai ser recompensado. A gente pode antecipar para você os próximos capítulos. A recompensa, Você vai ser recompensado. Isso é sem E dúvida. muito mais do que Não, aquilo que você imaginou, não, né? Deus já não deve nada a ninguém, Não deve tá? nada. Agora, imagine assim, eu Mas penso ele dessa é forma. bom demais. Eu penso dessa forma. Você Me imagina constrange só, também Keila, a imagina bondade de só. Deus. Imagine você precisando receber um favor, aí eu venho, atendo você e faço o favor, e você se sente muito, muito alegre, tal, feliz. Qual o sentimento que vem no teu coração? Você se sente obrigada, né? Na obrigação de corresponder a mim com esse favor porque eu te prestei, né? Eu acredito que em relação a Deus é semelhante isso, né? Falando com uma linguagem humana. Ele já não deve nada a ninguém, mas quando você atua no ministério infantil, ele se sente obrigado a te abençoar, cara. Não, eu tenho que abençoar essa pessoa de alguma forma. Ele faz isso mesmo. É isso que Glória a é Deus. essa experiência que a sim. gente tem vivido, sabe? Em relação a isso, tem um texto da Bíblia que está em Isaías, que a Bíblia fala algo relacionado a isso. Que a gente está falando aqui da nossa experiência pessoal, o que nós temos vivido e comprovado de Deus, que Ele é bondoso, misericordioso, de nos dar de volta um troco, uma recompensa. Mas Isaías fala que, usando uma analogia de que Ele é um pastor e nós somos as ovelhas, que a Bíblia faz essa comparação o tempo todo, várias vezes. Isaías fala que ele é um pastor que vai cuidar do seu rebanho, das suas ovelhas. Amém. Mas aquelas ovelhas que amamentam e que carregam cordeirinhos, ele vai carregar no colo. Amém. E eu acho que isso tem a ver com o ministério infantil. Ele vai cuidar de todos que são dele. Mas as pessoas que estão prestando serviço a crianças, a cordeirinhos, Olha. ele vai carregar no colo. Então, o que nós temos sentido é esse Deus nos carregar no colo. Esse mimo a mais, que existe sim. Todo mundo que é do Ministério com Crianças vai, acho que, curtir agora o vídeo, porque nós temos provado isso. Amém. É verdade. É extraordinário. E só para concluir, né, porque ele falou assim, estamos em 2012, como é que a gente chegou aqui, né? A pastora Gelita, ela assumiu o projeto, ela alugou um espaço, não tinha condição mais de acolher as crianças na minha casa, porque depois de 30 só foi se multiplicando, né? No primeiro Super 5 que nós fizemos lá, foram mais de 100 crianças. Ela alugou um galpão. Ela investiu ali mesmo na comunidade. Na comunidade. Alugou um dentro galpão do Buraco Quente mesmo. com a capacidade de suportar mais ou menos umas 100 ela custeou, crianças, né? Ela mesma custeou. O nome é Buraco Quente, o nome do Buraco Quente. Buraco Quente. É quente mesmo, tá? Tem que colocar isso no filme, gente. Tô fazendo um roteiro aqui. Todo sentido. E enquanto eu estava fazendo a APEC, ela sumiu e eu ficava ali como auxiliar, mas ela começou a ensinar as crianças. E eu levava o Lucas, tá? Porque o propósito era ter certeza que o Lucas ia receber a salvação. A missão era essa. Através a parte do Lucas, contrato. Através do parte Lucas. Do contrato. Milhares de crianças iam ser alcançadas, mas a missão era essa. E o Lucas, né? A Keila conhece o Lucas. Hoje em dia, ele é como se ele fizesse parte, né? Eu coloquei esse ponto aqui, Lucas, para vocês falarem o pessoal também que tá assistindo, que eu conheço o Lucas, muita gente tá assistindo, conhece o Lucas. Mas que pessoa extraordinária é essa, Lucas, que não para de sorrir, que gosta tanto da presença de Deus, gosta tanto de cantar, de ver crianças. E fala um pouquinho do Lucas pro pessoal aqui que tá assistindo. Essa semana um amigo fez uma pergunta, o Jonathan, né? Né? A gente tava falando sobre o Lucas, que o Lucas lá em casa é assunto o dia todo, tá? O Lucas
Lucas é o nosso filho mais velho, ele tem 24 anos agora, né, amor? 25, né? 25. Tem 25 anos, ele é cadeirante, ele não E ele fala. não ficou em estado vegetativo, É, gente. ele Porque no não início eu falei que era É. o diagnóstico do médico, né? É. O Lucas, apesar dele não andar e falar, ele consegue se expressar, interagir, Sim. se comunica da maneira dele. É muito fácil entender o Lucas e gostar do Lucas. A gente consegue fazer uma leitura muito precisa com ele, né? Porque ele é muito expressivo. Então ele não fala e nem anda, mas ele entende muita coisa, né? Aí essa semana a gente falando sobre ele, né? Aí o Jonathan perguntou, né? Que é o nosso parceiro lá de trabalho, trabalha conosco. Ele falou assim, Negão, ele me chama de Negão. Fala alguma coisa aí que o Lucas te ensinou. Aí eu falei, aqui o que ele me ensinou e me ensina todo dia é que eu não tenho motivo nenhum para reclamar de nada. Entendeu? E que a vida pode ser muito mais leve se você manter essa alegria no seu coração. Porque o Lucas, ele acorda sorrindo e ele dorme sorrindo. E às vezes ainda passa a madrugada sorrindo também. Que parece que ele vive algumas experiências ali durante o dia e Ele de noite, lembra na à hora de noite. dormir, ele começa a lembrar e rir. Alegria excessiva. A gente chama ele de alegria excessiva. Nada aborrece ele. Meu Nada. Senhor. Tem uma alegria que é do espírito mesmo, porque eu lembro que em alguns lugares que eu levei o Lucas, eu tive duas experiências assim, que uma vez um senhor, né, estava até na igreja, ele passou por ele e falou assim, ele tem algo muito especial, porque não tem como ficar triste olhando para ele. Então, essa alegria que ele tem foi dada pelo espírito, né? Não parece que ele tem essas limitações. Ele não vive... Uma vez na rua também uma moça falou assim, eu vejo Deus através da vida dele, não é ele que tá sorrindo para mim. E quem conhece ele sabe, ele é desse jeito. Deus fala muito através da vida do Lucas comigo, né? Ele me impulsionou a obedecer, o Lucas me apoia demais. Se pudesse, todos os eventos ele estava. Sim. Sabe o que eu vejo no Lucas? Ele é incansável. Fora né? isso tudo que já foi citado, que quem puder conhecer o Lucas tem que vir participar com a gente dos projetos que a gente vai falar daqui a pouco. Vem com a gente pra você ter essa benção de conhecer o Lucas também. Mas eu vejo ele um rapaz, um garoto apaixonado pelo pai e pela mãe. Lucas é apaixonado pelo pai e pela mãe dele. Isso é lindo demais, né? Ver um rapaz de 25 anos que, se ele pudesse expressar isso em palavras, ele falaria coisas muito lindas a respeito desse pai e dessa mãe, que Deus escolheu para ele, né? Pessoas realmente muito especiais, né? Vocês são pessoas assim, gente, eu impactado, acredito que tem muita gente para ser impactada ainda pela vida de vocês, pelo testemunho. Esse episódio aqui é curto, não vai dar pra gente esgotar tudo aqui, por isso que a gente vai marcar outro pra vocês virem. E o Lucas está muito perto disso tudo, faz parte disso tudo. Então, a alegria dele, o sorriso dele é isso. Deus me deu um pai incrível, uma mãe incrível. Ele tem a salvação dele. O pai e a mãe ajudam outras crianças que estão... Para ele ver assim, né? Em condição pior que a dele. Carentes, ele tem tudo. Ele tem criança que não tem um pai e uma mãe. Tem criança que não tem um irmão. Ele tem tudo, né? Deus deu para ele. Ele é muito amado e cuidado pelo Senhor, como Deus prometeu para você, né? Que ele ia cuidar dos seus. E o Lucas é cuidado pelo Senhor. E eu sou muito abençoada de conhecer essa história de longe, mas eu creio que Deus vai nos aproximar, está nos aproximando ainda mais, né? E eu quero falar pro pessoal que está assistindo o podcast, pastora Jailita, que está assistindo, que essa pastora Jailita que foi citada aqui, simplesmente foi minha vizinha de porta quando eu era criança. A gente morava lado a lado, 403, a gente morava, ela morava no 402. E praticamente a gente ouvia o que acontecia no apartamento dela, e ela ouvia o que estava acontecendo no nosso apartamento. E duas famílias cristãs ali. E eu fui criada com o André e com a Sara. O André tem a minha idade, a Sara é um pouco menor. E meus pais nessa época, gente, eles não eram missionários entre as crianças. Meu pai era um pastor de igreja batista tradicional. E a gente sabia que ao lado tinha o casal de pastores Penteca. E naquela época ainda tinha mais divisão do que hoje. Hoje tá todo mundo misturado e tá tudo. Mas naquela época não. A gente sabia que tinha alguma coisa diferente ali entre a gente. O pentecostal e o tradicional, Era né? diferente, Assembleia, o Batista e tal. Eles são batistas renovados e tal. Mas a pastora Jailita com aquele jeito dela e meu pai com aquele jeito dele, não tinha como não ter uma amizade ali. E logo houve uma amizade. E o que acontecia? Meus pais convidavam ela para, quando era aniversário nosso, ela pregar para as crianças. Ela abriu o flanelógrafo
colocava as figuras, slide. Meus pais não tinham nenhum trato com criança, assim, nenhum ministério com criança. E aí Deus faz isso tudo. Quem tá assistindo pode achar que a gente já se conhecia, a gente já sabia, não tem nada. A gente, depois que vai ver lá, pastora Jaelita, conheço e tal. E essas conexões que Deus faz. Então, eu queria aproveitar aqui para mandar um beijo para a pastora Jaelita, que marcou a minha infância também, nos meus aniversários de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Foi ela que pregou para as crianças ali, né? Os meus pais me levaram a Cristo, mas no nosso aniversário teve salvação, teve palavra pregada, não pelos meus pais, mas pela pastora Jaelita, que também, ao mesmo tempo, era professora de quem? Da Renata, lá na Mangueira. Entendeu? E aí a pastora Jaelita tá lá, agora assistindo o podcast, vendo esses frutos, né? 30 anos se Amém. passaram, 40 anos se passaram, e meus pais também, que estão assistindo, maravilhosos, né? E vamos prosseguir, gente. Então, eu tinha colocado aqui Lucas pra gente falar desse ponto importantíssimo. Uhum. E falamos daqueles pontos aí do testemunho da Renata, de visão, de indignação e de compaixão. Precisamos chegar nesse ponto que Jesus, ele olhava a multidão e ele se compadecia. Nós precisamos ter compaixão, ter essa empatia, né, da necessidade do outro. E Deus tem trabalhado em vocês nesse ponto, né, bastante. Vocês terem um filho que tem algumas necessidades especiais, específicas, não tem como você não se compadecer do outro, que tem os pais, né? E deve ter pessoas assistindo aqui que tem crianças com necessidades específicas. Quantas crianças, gente, com bastante necessidades, essas Verdade. pessoas não têm apoio, às vezes está faltando a alegria, está faltando a esperança, né? E vocês estão servindo agora aqui de testemunho e inspiração para muita gente, né? Amém. Hoje se fala mais dessa inclusão, né, das crianças atípicas. Compartilhei com a Renata também, que falou assim, Naldo, como que Deus tem falado ao meu coração para fazer algo mais com essas crianças, com essas famílias. Por Deus ter me colocado de novo perto do Lucas e perto dessa família, eu falei, essa família está amparada por Deus, eles estão capacitados, mas quantas famílias estão sem Não tem, não sabe amparo, Sim. sem como, né? capacitação? A gente Sim. precisa fazer algo. Aí falei, Renata, vamos fazer um retiro só para criança na cadeira de rodas. A Renata fica rindo para mim, falou, vamos. Vamos. É por causa, Eu falo muito Já coisa. mandou, é por vamos. conta da logística, né? Eu falei, não, Renata, é cadeira de rodas. Porque ela falou, Keila, crianças atípicas. Aí eu falei, não, é cadeira de rodas. Vamos dificultar a cadeira de roda. Porque eu tive uma outra experiência com uma menina na padaria que ficou olhando pra mim, rindo. Eu lembrei do Lucas, a menina na cadeira de roda, não falava, ela só olhava pra mim e ria. Eu falei, gente, se Deus quer que eu faça algo com crianças cadeirantes, né? E fiquei imaginando aquelas crianças brincando com as cadeiras de roda, a gente podia fazer alguma coisa, mas Deus vai mostrar o caminho, né? Sim. Que a gente pode fazer pra Sim. ajudar. É porque tudo primeiro acontece através de um sonho, né? É uma ideia. É uma semente que nasce dentro de você, né? Primeiro a gente sonha e Deus ajuda a realizar. Mas Se ele te deu a ideia, vai acontecer. Eu fico imaginando, né? Seria assim um evento extraordinário, né? Porque eu nunca ouvi falar. Aí eu preciso do apoio de vocês. Foi isso que eu falei com a Renata no WhatsApp, no áudio. Eu falei, Sim. Renata, você como mãe, você tem uma visão. Vocês têm, Sim. por exemplo, o local é apropriado, é Aham, acessível, as crianças vão conseguir Sim, aqui. Sim. Aí eu falei, Renata, é uma coisa que eu só dei ideia, mas quem vai fazer é você, porque você que sabe. Ela, não, vamos que vamos. Sim, Então, sim. A gente tem a experiência do cuidado especial que cada um precisa ter, né? As necessidades Aí especiais. a Renata falou, as mães vão precisar ir e tal, cada criança tem o seu pai, sua mãe, o seu cuidador, porque como que a equipe nossa não tem assim... Porque geralmente quando a Keila faz, né, pra criança, A gente os pais e as mães não vão, quando faz day camp, ou acampamento, ou retiro, eles não vão, mas... Quer dizer, eu não tinha nem pensado nisso. Eles têm que... Aquela questão do conselheiro que, né, nos impediu de fazer um retiro agora de final de semana, porque não tinha os homens. Eu já vi isso, de coisa que ninguém tava vendo. Eu falei, gente, se não tem homem, como é que vai fazer com os meninos? A Renata já viu lá na frente uma coisa que eu não tava vendo. Ela, Keila, quem dá o banho e tal. Os pais, eu falei, é verdade, Renata. Ela, então tem que pensar direito como que vai ser. Então, são esses cuidados especiais que a gente vai conseguir orientar, né? Orientar na fase de preparação. De repente, um dia inteiro, igual a gente fez day camp, que é mais fácil. Sim. Depois a gente vai amadurecendo, até a gente conseguir fazer um retiro para as crianças. Eu acho assim que um dia já seria muito mais viável, né? Um dia. Muito mais fácil. A gente só precisa de um espaço que consiga atender
a necessidade básica da criança, né? Porque Que se é para cadeirante, é tem que ter, não pode ter banheiro escada, especial, para não não pode dificultar. ter escada, banheiro especial. É. E aí, gente, nós estamos falando aqui de um projeto que nós temos, que é o Retiro para Crianças Carentes, já que a gente entrou nesse assunto, porque tem gente aqui que está assistindo, mas o que, que eles estão falando? Isso aí foi uma coisa que meu pai fazia, tá, pessoal, lá atrás. Desde do ano 2000 até 2014, meu pai conseguiu fazer um por ano. E eu vivi vendo meu pai falando que ele queria fazer mais. O sonho dele era fazer 3 por ano, 4 por ano. Então, não tem como a chama não pegar no meu coração. Eu carreguei isso pra mim. E eu consegui fazer 2 por enquanto. Né? Depois que meu pai saiu para São Paulo, nos abandonou aqui no Rio de Janeiro. Ele foi para São Paulo. Olha, o pastor Antônio Dório assistindo aqui. Depois que ele veio para São Paulo, nos abandonou aqui, eu consegui fazer 2. Um no meio da pandemia, a equipe, todo mundo de máscara. E é emocionante de ver que nada impediu, né? Nada impede, gente. O povo de Deus, a gente é um povo muito abençoado, assim, carimbado com a bênção de Deus, né? Então, nada nos impediu. Durante a pandemia nós fizemos, mas foi difícil fazer de novo o outro. A gente demorou 3 anos aí para fazer o outro. E aí, a gente teve agora, recentemente conseguimos fazer, mas conseguimos fazer um dia só. A gente não conseguiu fazer o final de semana que a gente queria, por uma única questão: faltava homens na equipe que pudessem cuidar dos meninos no quarto, dormir com eles lá, o banho, colocar os meninos para tomar banho, para escovar dente, que não é tão fácil assim, os meninos não querem tomar banho, não querem escovar o dente, tem muita atividade para eles fazerem, tirar da piscina, tem que ter nesse day camp eu pedi a Francina, vai lá tirar os meninos da piscina. Na hora os meninos saíram, não sei o que aconteceu, eu não vi como que o Francinaldo fez. Eu só sei que eu falei, gente, demora até tirar todas as crianças da piscina. E teve um momento também que eles estavam muito tempo no banheiro, aí quem vai lá no banheiro dos meninos? Aí ele teve que ir, né? O pessoal ficava me chamando pra ir lá. Olha como é que é importante gente, a figura masculina. Tem que ter homem. A figura... O que você fez, Francinaldo, pra tirar os meninos da piscina? Eu só fiz o meu papel de pai, né? De líder. Criança, tá na hora de sair. Agora, as crianças, saíram da piscina. Vamos lá, pessoal, tá na hora, vamos lá. A gente tava falando sobre isso também, né? Da importância da figura masculina dentro do Ministério Infantil, né? Existe um preconceito em relação a isso. Na cabeça do homem, eu digo isso porque isso era comigo assim também, tá? Na cabeça do homem, quem tem que cuidar das crianças é só a figura feminina, a mulher, né? E essa bagagem, né? Esse pensamento equivocado, a gente acaba trazendo para dentro da igreja também. Quando se fala em cuidar de criança, de ministério infantil, na cabeça das pessoas é só a figura feminina. Quando, na verdade, não. A figura masculina, assim como tem uma participação muito importante dentro do seio familiar, dentro do ministério, dentro da igreja e do ministério infantil, tem uma participação extremamente fundamental também. Por quê? Porque é o referencial de proteção, né? De provisão e de projeção. Não é isso que o pai faz, que a figura masculina, não é esse o papel que ele desenvolve dentro da família. Então, assim, a mãe, os dois são indispensáveis. Mas se a figura masculina não estiver ali, se o pai não estiver presente também, vai haver essa qual seria a palavra? Fica um vácuo. Vai ficar um vazio. Um vazio, uma deficiência. E logo no período de formação de caráter, sim, de personalidade, de 0 a 7 vai marcar anos. Pra sempre. De 0 a 7 anos. Essa é a fase que vai determinar toda a vida da criança, né? A partir dos 7 anos. Essa é a fase que vai determinar como vai ser a vida da criança dali para frente. Entendeu? Então, assim, você que está em casa aí nos ouvindo, nos assistindo, você que é homem, se envolva mais dentro do Ministério Infantil. Chegue mais perto. Você sabe por quê? Porque as crianças estão precisando de você e o seu papel ali é extremamente importante na formação do caráter dessas crianças, entendeu? Você vai contribuir, porque muitas das vezes a criança, ela tem uma ausência de pai, né? Dentro do Estatuto da Criança, a negligência é uma violência, não é? No ECA, né? Vai dizer que a negligência
paterna, ela é uma violência contra a criança. Então, às vezes essas crianças elas estão sendo violentadas dentro do seio familiar por conta da negligência paterna. Então, Deus ele vai usar você como uma compensação, vai usar você como uma figura de pai, né, representando o pai que vai compensar essa ausência que ele tem de um pai. Você entendeu? E você não faz ideia do quanto você vai contribuir, influenciar e impactar a vida de uma criança. Né? Eu digo isso porque eu tenho as minhas memórias da minha infância. Eu lembro de pessoas, né? de figuras masculinas que até hoje eu tenho boas memórias, que foram bênção na minha vida, que cuidaram de mim, que me ajudaram quando eu não podia, entendeu? Que fizeram substituíram, não, mas eles ocuparam um papel de pai na minha vida, né? Hoje eu falo da minha sogra, né? A minha sogra mesmo, eu sempre falo isso para ela compensou a ausência da minha mãe na minha vida, como mãe espiritual, você entendeu? Existe isso. A função paterna é essencial para todo mundo. Todo mundo merece ter um pai e uma mãe, né? A gente nasce com esse direito de ter um pai e uma mãe. Todo mundo foi como Deus quis. E existe muito mais crianças que têm mãe e não têm pai, né? Como assim não tem mãe e não Isso, tem pai? É a realidade de muitas crianças que têm só a mãe e não tem o pai, que tem só a avó, não tem o avô. E a figura masculina é atacada por Satanás, pelo diabo, né? Há muito tempo a gente vê na Bíblia como que o homem é importante no reino, como o homem é importante para Deus, na construção da família, da próxima geração. O homem é sim, muito amado por Deus. Deus chama o homem em primeiro lugar, né? Assim na Bíblia o tempo todo. Então, a ausência da liderança masculina, ela afeta muito as próximas gerações. E o que o Francinaldo falou aqui, gente, excelente, porque em Deus nós podemos cobrir todas as necessidades do ser humano. A Bíblia diz que Jesus, sim. Filipenses 4,19, ele vai suprir todas as suas necessidades, não é uma ou outra, todas. Uhum. Então, a igreja, ela pode cobrir essa lacuna, assim, preencher essa lacuna, fazer função Sim, paterna. pode. Eu, Sim, Renata, sim. Francinaldo, mas Podemos compensar. compensar, como ele falou, olha, uma mulher que é minha sogra me compensou aqui e tal. A igreja pode ocupar função paterna para as crianças. O nosso chamado como igreja, como povo de Deus, é muito acima do que o pessoal Muito. pensa. Vai além Que eu tô da aqui em prática plena religiosa. concordância com o Francinaldo, que é essencial, não é um ministério importante, é um ministério essencial para a igreja, olhar para as crianças, zelar por elas, ocupar posições, funções paternas e maternas. Somos mães espirituais, pais espirituais. O povo de Deus sempre foi um povo cercado de crianças no Velho Testamento. Sim, Jesus veio reforçando, olha só, se sim. não tiver criança, parece que não tem parte comigo. Jesus chegou chamando as crianças, convidando, o povo de Deus é um povo que sabe lidar com crianças, gosta das crianças, porque as crianças no nosso meio nos mostram quem nós somos. Somos um povo que temos uma história, não começamos hoje, agora. Sim. Estamos falando aqui de pessoas aqui que nos marcaram, que nos influenciaram. Foi citado aqui pastora Jaelita, meu pai e minha mãe, mãe da Renata e tal. E somos um povo que precisamos prosseguir. Estamos falando aqui dos nossos filhos, a preocupação com a vida espiritual do Lucas, a preocupação com o Theo. Mas amar o nosso próprio filho, isso é natural. Não precisa ser crente para amar o seu Sim. próprio filho. Se você ama o É. seu filho, você não está fazendo nada diferente do Uhum. mundo, né? Uhum. Agora, nós fomos chamados para amar o filho dos outros. É isso aí. Eu tenho que chorar pela alma Sim. dos seus Entender que é filhos. E responsabilidade você nossa. desejar a bênção do meu filho. Você se colocar numa posição de bênção para o filho dos outros. Isso é o chamado para a igreja. Amém. Infelizmente, nós não estamos vendo. É Amém. uma igreja que faz muito pouco pelos filhos dos outros. É uma igreja que muitas vezes, no máximo, fala que cada pai tem que cuidar do seu filho. Os pais têm que, né, ensinar os seus filhos. Isso aí é pouco. A igreja foi chamada para revolucionar uma cidade, Sim, um bairro, sim. o país, o estado. Um crente pode mudar toda uma cidade. Sim. Então, não é só meu filho. É. Esse potencial que foi colocado dentro de mim, Sim. Espírito Santo de Deus vivendo em mim, é só para o meu filho? Essa responsabilidade de ensinar, não é, Keila? Porque às vezes dentro da igreja acontecem alguns movimentos, mas é mais voltado para entreter as crianças do que propriamente para ensinar. Total. O que a pastora Jaelita sempre enfatizava, e isso também foi... a gente também percebeu isso e reforçou mais isso ainda quando a Renata começou a fazer na PEC, a fazer a PEC, é que tem que ter um ensino.
Se não houver o ensino, você está só entretendo. Então tem que ter o ensino. Vai fazer um evento, mas tem que ter um ensino, tem que ter um objetivo. E a criança ela tem que sair dali, ela tem que ter recebido alguma instrução em relação à palavra de Primeiro Deus. que a criança está na fase da aprendizagem, Sim. ela tem que aprender. E ela é inteligente, toda criança é inteligente, pode ter Muito. deficiência intelectual, ela aprende, ela é São muito inteligente. inteligentes. E outra que se a gente procurar essa palavra entretenimento na igreja, na Bíblia, a gente não vai encontrar. Em lugar Hora nenhum. nenhuma Deus falou para entreter. Ele deixa você se entreter, ele permite você se divertir. Não tem problema eu ir na praia, eu ir no clube, na piscina, Não, no não. cinema. Ele deixa porque ele é bom. Mas as ordens é de evangelizar, esse verbo ensinar na Bíblia Uhum. tem muita repetição. E é imperativo, né? O ministério de ensino, como o ministério de evangelizar, Uhum. já é um imperativo, uma ordem, né? Agora, É. entreter é uma coisa que ele deixa porque ele é bom. Tudo bem fazer uma festa, né? Descontrair com as crianças. Maravilhoso. Mas, final, assim, tem que fechar com chave de ouro. O ensinamento. É isso aí. Tem que ter um ensinamento. Eu tinha muito essa dificuldade na igreja quando eu voltei a ensinar a criança na igreja, porque a igreja, quando pensa em evento para criança, primeira coisa que nós Pipoca. vamos... O que nós vamos fazer para atrair, para elas ficarem felizes? Pula. E eu sempre falava assim, mas por que elas não podem ficar felizes ouvindo a palavra de Deus? Como se a palavra de Deus fosse ruim, né, gente? Por que elas não podem? A Bíblia mesmo fala sobre ela, que ela é doce como mel, Uhum. que ela é luz, e luz é diversão, a gente ilumina para divertir um lugar, para enfeitar um lugar, o ambiente fica bonito com a luz. Então, quando a palavra de Deus, ela é luz, ela é bonita, ela enfeita, ela decora. Por que falam da palavra de Deus como se fosse algo ruim? Que a criança não vai gostar, a criança ama a palavra de Deus. E como que se não entendesse também, né? Como se a criança fosse burra, que não é verdade isso. Ela Criança só precisa só de brincar, comer. Olha como que coloca a criança, né? Ela precisa de brincar, comer, sorrir, dormir, porque todo mundo ama quando a criança está dormindo. Mas no ensino, a criança não vai conseguir. Isso aí é você tratar a criança como um pet, um gato, cachorro. Você tem que dar comida para ele, água, brincar com ele e um lugar para ele descansar, porque ele também dorme. Você fala que a criança é um pet, que ela tem que comer, brincar, descansar. Ela não é um ser racional, porque o ensino é muito superficial, e ela não é um ser espiritual. É um pecado contra a criança. Isso é muito sério. Violência. É uma violência. Isso Tinha que entrar no sério. ECA. Isso é muito sério. E pelas minhas experiências, eu considero que eu fui muito mais feliz ensinando criança do que adulto. Eu posso dizer isso. Todo o tempo que eu tenho ensinando criança pra mim é maravilhoso, é precioso. Ela pode levantar, ela pode falar com o coleguinha do lado, ela pode fazer... Mas eu tô ensinando a ela, pra mim, ela tá entendendo, ela tá ouvindo. Ela tem uma maneira diferente de... E quando você percebe que ela entendeu mesmo, você dá uma alegria. Quando você faz a pergunta no final, elas sempre sabem, sempre sabem. E a gente começou a ter dificuldade dentro de alguns ministérios, né, que fomos chamados para ajudar, é que a gente começava a desenvolver o trabalho com as crianças, daqui a pouco eles começavam a chamar a gente para pregar e a gente não queria. As pessoas, quando vêem um potencial assim, você ensina. Não, você tem que pregar, eu fui muito questionada a respeito disso. Muito. Não, você tem que pregar no culto, não sei o quê. E a gente não queria. Eu sou ainda um pouco questionada a respeito disso. Por que você não está fazendo um trabalho com mulheres? Por que você tem muita experiência para contar com a sua família, com o seu filho? Por que você não prega para adultos? Você prega melhor para adultos. Não é que vocês estejam fechados para isso, acredito que não, mas é porque não tem que ser só isso, porque as pessoas acham que ministério de verdade é com mulher, com homem, com jovem. Então, assim, eu às vezes eu vou abrir meu coração aqui. Que mas vezes o problema é que às vezes eles consideravam mais importante. Eu fico ofendida. Sério, Deus, ele me conhece. Não, né, eu fico ofendida. Os pastores que já trabalharam comigo sabem, eu sou ofendida. Não, eu compreendo o que você fala, que a gente se identifica, o ministério mesmo. Eu fico ofendida, por isso que eu falo não, assim, de raiva. Não, pra pessoa ver que tem valor. Porque a minha vontade de responder é que eu tenho respeito pra maioria dos pastores, as pessoas, geralmente pessoas que falam isso são pessoas de idade, são pessoas que eu geralmente tenho intimidade, que eu gosto. Mas a minha vontade de responder, mesmo, e você, por que você não tá aqui, então?
Você quer que eu fique aí? Por que você não tá aqui no Ministério? Me Com as responde. crianças, né? Por quê? A gente Eu tenho que engole ficar sapo, aí... não fala pra... Mas aqui no podcast a gente pode falar tudo. O que você sente vontade, Renata, de Não, falar? Fala. porque... e você me vê fazendo um trabalho com mulheres, com adulto, pois eu te vejo fazendo um trabalho com crianças. Uhum. Porque eu vejo Eu qualquer fico me perguntando por que você pessoa- não está aqui. Exatamente. Falei, por qualquer pessoa, pra mim, ela consegue contribuir na vida de uma criança. Qualquer pessoa Crente. que consegue contribuir na vida. Até o ímpio, se ele aceitar Jesus e ficar um Sim. pouquinho interessado, ele vai contribuir Não, a também. pessoa que aceitou Jesus hoje, amanhã, já pode compartilhar Se com as tiver um crianças. pouquinho de interesse. Então, assim, eu não vejo fazendo essa pergunta. É verdade. Indo até outras Concordo com pessoas. você, Renata. E Tamo junto. pregadores aqui que pregam muito bem, ensinam muito bem a palavra, eu sempre falava isso com o Francinaldo, né? O Francinaldo, ele demorou um pouco para assumir essa responsabilidade junto comigo. E ele sempre foi de ensinar, o Ministério do Ensino. O Francinaldo, ele tem um dom do ensino, né? Do mestre. E aí eu queria até perguntar isso para Francinaldo. Para você falar um pouquinho mais pra gente, esse processo em você, que a gente tá ouvindo aí da Renata, desde muito cedo e tal, e que você demorou, mas revela pra gente como é que foi, como que você saiu do armário. Ele também, Você gente, aceitou. ele apoiava. Ele apoiava. Vamos fazer? Tá, vamos fazer. Mas ele nem sempre estava junto, nem sempre ele participava. Nem sempre, ele não ia na salinha das crianças, ele ficava esperando. Mas eu tô com uma curiosidade. No fundo, ele sabia que ele tinha um chamado, ele tava negando, ou ele nem tinha um... É porque ele sempre gostou de criança. Então, ele é tipo... de Ele é criança- aquele irmão da igreja assim, poxa, que legal que você tá fazendo um trabalho com a criança. Eu te E as apoio. crianças já vão lá abraçar Lá, ele, gosta? Gosta dele. Mas só que ele não vai lá. Ele não vai lá ver as crianças, ele Acho não vai que lá ele participar. sabia, a hora que eu for, eu não saio mais. Eu comecei me envolvendo, né? Comecei Aí- me envolvendo. Um dos períodos também que marcou bastante a minha vida foi quando, no período da pandemia, né? Que a gente começou a fazer o fantoche, né? Ah, sim. Foi ali que eu peguei Sim, ele. foi. Foi ali que Foi ele a foi partir fisgado. dali. Foi ali. Ele Na também não tinha muito pandemia. o que fazer. Estávamos na pandemia. Não tinha ninguém para tinha pregar, muito né? o que Deus fazer. usou a pandemia. Não tinha convite, não tinha nada. E eu tinha que fazer a live para Com as as crianças, crianças, né? O pastor me deu esse desafio, eu aceitei. E aí ele ia comigo para carregar as coisas. A professora sempre tem muita. E também não queria deixar eu ficar andando sozinha. A gente estava em pandemia. E ele começou assim, indo para apoiar a live, né? E aí eu comecei a fazer convite para ele. Faz esse fantoche aqui. Faz esse, isso aqui ficaria legal, você consegue fazer. Ele também é uma pessoa muito versátil, tudo ele consegue fazer. Literalmente assim, tudo que você dá pra ele consegue É fazer. fácil. Mesmo ele falando, não é pra mim, mas ele faz. E ele fez muito bem, né? E as crianças começaram a se afeiçoar, gostavam mais do fantoche do que todo o resto da live. Até os pastores E riam. os adultos morriam de Os rir. adultos Se divertiam mais que e as na crianças. igreja tinha live que o pastor fazia para os adultos e tinha live para as crianças, né? A das crianças começou a ter mais Tava roubando a visualização. cena. E ele também, né, ficou ali com o ego um pouco inflado. Gente, importante. não, vou abrir um parênteses aqui, porque acho que agora os homens podem assistir, pode compartilhar para os homens. Gente, os homens têm muito mais facilidade do que a mulher Tem. em várias questões. Tem. O homem, quando ele vai fazer uma coisa, ele faz bem feito. Por isso que às vezes ele nem quer se envolver com alguma coisa ou outra, porque o homem ele tem mais necessidade de realização do que a mulher. A mulher, se deu errado, ela não tá nem... O homem não, se ele for entrar numa coisa para dar certo. Pra dar certo. Então ele fica olhando para dar certo, vai dar certo isso aí. E a mulher, ela é toda enrolada, a mulher que fala muita coisa, tudo muito. Homem, ele, para que isso tudo? Se dá para você ir mais direto e tal. E os homens têm muita facilidade de coisas que nós mulheres, a gente quebra a cabeça para a questão racional cognitiva e questão de esforço físico, que pra gente é uma coisa super desgastante, pro homem facilidade. fácil. Eu vejo isso com o Caio também, uma facilidade de fazer coisas que eu tava assim sofrendo. O Caio vai lá, muito fácil. Então, aquilo que a gente estava falando, o homem é muito precioso no reino e para Deus, porque Deus sabe o potencial que colocou no homem. O homem, essa figura masculina, é uma coisa fantástica. E a mulher que Deus fez para o homem, porque Deus ama muito esse homem, fez a mulher para o homem, né? E a gente está aqui para falar mais uma vez, homens, se posicionem para liderar essa garotada. Os meninos, as meninas precisam dos homens. As mulheres amam liderança masculina. As crianças amam liderança masculina. E o diabo quer roubar essa liderança que é autêntica, que é a liderança masculina. A mulher lidera, mas é uma liderança totalmente diferente da liderança do homem. A mulher ensina, mas é diferente do ensino do homem.
Então, os homens fazem muita falta e é a primeira vez que a gente está recebendo um homem aqui no nosso podcast, porque eu só fiz com podcast com a figura masculina e o Francinaldo aqui tem que ser honrado nesse momento Amém, obrigado. de estar exercendo esse papel com orgulho, né? Ele fala com convicção, com Sim, sim, alegria disso. sim, porque Nossa. eu vejo o Ministério Infantil como uma oportunidade de semear e colher a 100 por um, Gente, o sabe? Francinaldo, ele A toca nível... instrumento, ele canta, a voz dele é muito boa pra cantar, a Renata também. Eles poderiam servir em qualquer área da igreja, tá legal? Sim, E é uma benção, então, esse coração que eles têm voltado para as crianças, eu creio que Deus vai usar muito a vida deles amém. para multiplicar isso. Mais casais de excelência, mais pessoas habilidosas, inteligentes, bem-sucedidas, que trabalham com criança também. O Ministério com Criança não é só para gente fraca, gente que não deu para nada, né? Gente esquisita, não. Temos É, pessoas distintas aqui. os melhores estão lá e deveriam E estar. deveriam Né? estar. Tem mais gente boa aí, tem mais gente excelente. Eu acho que as crianças merecem. Com certeza. Eu acho que criança é um desejo e um clamor do coração do próprio Deus. Com E se certeza. você ama a Deus, por que não fazer aquilo que ele deseja? É isso aí. Que aquilo que ele clama, que ele... Eu sinto isso. Eu sinto que Deus tem um anseio muito grande É sim. pelas crianças, pelas próximas E gerações. estamos vivendo um tempo que parece que Deus está falando mais alto, tá gritando, tá meio que Sim, falando, olha só, tá chamando mais acabou o atenção, entretenimento e vocês enrolaram durante muito tempo as crianças, tá bom? Mas agora está chegando um tempo que não pode mais, não tem mais como. Estamos indo para uma época que essa inteligência artificial, essa Sim. internet, essa era da informação, então Deus está falando assim, não dá mais para enrolar. E ele vai chamar mais pessoas Vai direto ao ponto, para né, ir Cris? direto ao Sim. ponto, Direto ao assumir ponto. posições. E no início, assim, eu comecei me envolvendo, né? Ela começou a exercer o ministério, eu fui acompanhando, apoiava aqui, ajudava ali, me envolvendo, né? Até que eu acabei me comprometendo. Quando você viu, já estava comprometido? Já É estava isso? comprometido. Quando eu fui ver, eu já estava começando a gostar, já estava despertando, assim, interesse de aprender mais, né? E estamos aí. Aí você, no trabalho com as crianças, na programação, você faz qual parte que você gosta mais de fazer num programa? Vamos pensar, o louvor mesmo, ou é ensinar o versículo, ou a lição O bíblica? louvor e o versículo, É. né? O Uhum. louvor e o versículo. A lição bíblica eu ainda não tive oportunidade, não, de ministrar a lição bíblica. Mas, assim, eu acho que tudo de uma forma geral. Só não tive a experiência ainda de passar. Sim. Mas eu gosto de tudo, gosto de fazer tudo. Aquele gosto jogo de perguntas, eu acho que as crianças gostam muito quando O homem faz, né? faz jogo de Aham. perguntas. Porque Sim. pra eles é muito sério o jogo de perguntas. Pra gente é uma brincadeira. Mas as crianças amam aquele jogo de perguntas. Quando é um homem fazendo, e pra dar certo, precisa ter regra, precisa ter. É, Então, quando ela vê um homem ali, nossa, a brincadeira fica muito show quando é um homem fazendo, entendeu? E as crianças levam muito a sério. É, levam muito a São sério. extremamente competitivas. É, pra elas é muito Muito. sério. Uhum. Então, vocês falaram um pouco do passado. Onde nós estamos agora? O que vocês estão vivendo agora? Fala um pouquinho mais desse presente. Tanto espiritualmente, vocês já falaram que foram abençoados por Deus em todas as áreas. Não moram mais lá na Mangueira, no buraco quente. É buraco quente? Não moro mais no buraco. Eu ia falar no buraco feio, lá no buraco... Eu não moro lá, mas eu tenho muito desejo de voltar lá e trabalhar com as crianças. Vamos, Renato. Eu Vamos, tenho gente, Renato. muito ainda- desejo, né? A gente tem alguns projetos aí O que em Deus tem mente, né? falado aí, o coração de vocês? Qual igreja que vocês estão servindo? Estão em alguma? Estamos no Ministério Apostólico, né? Casa dos Príncipes, em Cascadura ali. Isso. Quintino é Cascadura, se não me falha a memória. É um amigo também nosso, pastor lá, o apóstolo. Apóstolo Wilson Santos. Era apóstolo Wilson, né? Campos, né? É. E ele também era da Nova Jerusalém, conheceu a pastora Gelita, conhece a pastora Gelita. E nós estamos ali. Não estamos nos envolvendo muito com o ministério, né? Nós estamos ali recentemente, né? A gente está mais passando por um período de como é que se diz? De repouso, né? A gente não quer se envolver, até porque o nosso envolvimento com o Ministério Infantil, com o MI, já
já tem, assim, ocupado bem, né? Assim, a gente tá querendo focar mais nisso, a verdade é essa. A gente está querendo focar mais nisso. Então, a gente não quer se envolver muito dentro dos ministérios da igreja, porque vai acabar entrando em conflito uma Eu hora. acho que dá conflito, que existe conflito. É, Algumas pessoas, quando falam Ministério Infantil, pensam na salinha. Ministério Infantil, sim, mas o Ministério sim. Infantil, quando você recebe a visão, ele é tão amplo, isso preenche. Que a Aí salinha pode ser, mas acaba sendo meio que e tem secundário. aquela questão também, né? A visão ministerial, né? A visão a respeito do Ministério Infantil ainda precisa ser melhorada dentro das igrejas, né? É. Você sabe disso, Uhum. né? É muito diferente daquilo que a gente vive, né? Depois que a gente começa a ter contato com o método É. que nós aprendemos no IMC. E a nossa visão para o futuro, né? A gente se projeta para o futuro, investindo mais no Ministério Infantil, é, montando um projeto para atender as crianças, não só evangelizar, mas educacional, né, amor? A gente participou também de um projeto, qual é o nome do projeto lá que eu lembro o nome? Esqueci o Com a nome. pastora Cláudia Com a pastora Guimarães, né? Cláudia Guimarães, né? Foi na Igreja Nova Vida de São Cristóvão. Né? Ah, tá, da Da Fabiana, A Fabiana. nossa Renata foi amiga. Eu coordenadora lá. fiquei. Não só a Fabiana, temos diversos amigos lá Sim, numa igreja também. querida. Eu Amiga, né, sua. fiquei um ano Ah, auxiliando ela no projeto que a fundadora é a pastora Cláudia é o Guimarães. refúgio, Uma o nome? benção Projeto também, o Refúgio. Refúgio, Tá. E Projeto implantou Refúgio. lá no prédio do Ministério Infantil da Igreja Nova Vida, de São Cristóvão. E nós ficamos lá um ano, e esse projeto, ele tinha era como se fosse um reforço escolar, né? Uhum. E as crianças ficavam lá na parte Contraturno. contraturno, ficavam lá na parte da tarde, e todo o ensino, né, esse reforço escolar, ele era feito através da palavra de Deus, Isso. reforçando o ensino da palavra Muito de bom, Deus. E foi uma experiência muito, muito boa, muito marcante, né? A gente tem a intenção, né, de mais adiante, né, montar um projeto semelhante a esse. Ou apoiar a pastora Cláudia Guimarães, não E sei. atendia as crianças da comunidade, lá próximo mesmo também. Onde de vocês São Cristóvão. moravam. Isso. Ali. Lá vocês... era um pouquinho distante da Mangueira, então tinha mais crianças dali do Tuiuti, Uhum. que é outra comunidade de São Cristóvão. Uhum. E qual é a outra comunidade que tinha ali? Perto da Barreira do Vasco. Aham. Uhum. Sim. A Excelente. ideia é a gente desenvolver mais projetos sociais voltados para o Ministério Infantil. E a Que pastora Cláudia Guimarães, ela já tem um trabalho específico com a primeira infância, né? Que são os primeiros 1000 dias de vida da criança. Os 3 anos, né? Isso, os 3 anos. Então, era crianças até 5 anos. Então, foi uma outra experiência que eu tive. Outro tipo de aprendizado. Também. Eu não tinha nenhuma experiência com Muito essa bom. faixa etária. Muito bom. Foi uma oportunidade incrível. Eu agradeço a Deus pela vida da pastora Cláudia Guimarães. Um beijo se ela estiver assistindo também. Que bom. E a Fabiana, que me deu essa oportunidade, me convidando a ajudá-la lá nesse projeto. E a gente foi muito abençoado e abençoamos a vida de muitas crianças. E eu entendi, né, que quanto mais cedo, melhor, Keila, porque as crianças chegavam lá totalmente arísticas, assim, sabe? Com diversos problemas que nós percebíamos que era psicológico mesmo, problemas crianças que não tinha afeto em casa, agitada e até assustada, porque essa idade é difícil a criança ir para a escola. E uma semana, 2 semanas, às vezes Você um percebia a mês, diferença. havia uma transformação incrível na vida das crianças. O trabalho com crianças é incrível. Vocês falaram sobre isso, porque assim, como a criança é muito sensorial, sensitiva, ela é o que ela está sentindo, né? Então, quando você é colocado por Deus para trabalhar com criança, você vai precisar se tornar uma pessoa melhor, porque Sim. a criança vai sentir como se fosse a sua energia, se você vai precisar para atrair essa criança, para acolher e tal. E a criança já tem esse sexto sentido, quando ela gosta de alguém, se for as crianças igual a do Francinal, elas conseguem perceber o que está por trás. Ela vê que a pessoa tem um coração bondoso para acolher, para amar. Mesmo que o Francinal esteja de cara séria e tal, a criança já sente ali por trás. Então, quando Deus te coloca para trabalhar com criança, você vai precisar melhorar, né, algumas coisas. E não é nada externo, é por dentro. E a gente vai sentindo que a gente está melhorando, só nesse contato com as crianças. Mas aí a gente começa a ver também que Deus abre os nossos olhos e nos mostra que não é só isso, não é só acolher a criança, tá? Mas para que você está sendo capacitado por Deus para acolher, para atrair? Para anunciar uma palavra
né? E aí a gente chega onde a criança precisa realmente de uma transformação total no interior, no caráter. E Exatamente. quando você vê que essa salvação tão grande acontece na criança Tão também, pequena, né? é muito lindo, gente. É. Tem muitas pessoas que precisam ver essa forma de Deus também agir. Deus salva a criança. A Sim, transformação nas crianças, como elas mudam. mudam. Quando ela responde as perguntas, ela vai mudando o jeito dela, ela vai ficando uma pessoa mais parecida com Jesus. Então é incrível, os cristãos estão perdendo tempo, precisam, gente, vocês encararem o Ministério Infantil com seriedade, como uma excelente forma de você desenvolver habilidades, de você se tornar uma pessoa melhor, porque o que Deus vai fazer na vida das crianças, Ele vai fazer na sua vida primeiro, para você ter autoridade para você falar. Como que Deus não Exatamente. vai corrigir você, não vai melhorar a tua vida? Porque senão você não vai atrair ninguém. Ninguém quer ser igual a você, ninguém quer ter a tua vida. Então Deus vai melhorar você, te dar tudo que você precisa e mais um pouco para que as crianças queiram o seu Deus. É isso que eu tenho vivido, que o casal tem vivido aqui. E espero que esse podcast sirva de inspiração, de Amém. motivação, né, para muitos cristãos. Eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, porque eu queria passar algumas fotinhos aqui do retiro que a gente fez. Eu queria dizer que esse casal foi usado por Deus para que o retiro, o Day Camp, acontecesse esse ano. Amém. Né? Deus colocou o desejo no meu coração, o sonho, e eu sei que é possível, porque vi isso durante um bom tempo da minha vida. O meu pai conseguindo realizar também com poucos recursos, com incapacidades humanas, e Deus sempre deu para ele o que ele precisava e mais um pouco. Então, eu também tinha essa ideia de que acontece, que a coisa acontece. E que era necessário mobilizar pessoas e que é Deus que mobiliza também, que eu não preciso me preocupar com quem vai ajudar e tal, porque Deus toca os corações e a coisa acontece. É verdade. E essa amizade com a Renata e com o Francinaldo é antiga nossa, mas eu não sabia que eles iam ser usados dessa forma para nos abençoar, para que o retiro acontecesse. E aí eles falaram para mim até assim, Keila, faz o final de semana que vai dar certo, porque a gente teve pouco apoio em questão do que a gente precisa para a coisa acontecer, né? Eles, não, pode fazer que a gente vai segurar a onda, a gente vai... Mas eu falei a questão dos homens, olha só, a gente não vai fazer por causa dos homens, não temos homens para cuidar dos meninos. Aí eles sossegaram, senão eles não iam sossegar e quando não fosse, fala o que precisa que nós vamos correr atrás e nós vamos fazer. E aí nós tínhamos poucos homens lá, o Francinal estava lá se posicionando para servir de inspiração para os próximos que virão. Amém. E A gente viram acredita muitos. que quando tem um homem, ele inspira outros, né, a Sim. E um virem. detalhe que Então, eu percebi é que tinha muito menino. aí, Você percebeu que tinha muito mais menino nossa, do que menina? pois é, aí. Tinha muito menino. Então, olha só, 2026 nós vamos fazer, tá? Na E isso fé. não é comum, né? E Geralmente queremos fazer um final de semana. Então, esse podcast é para divulgar o projeto que vai acontecer, mas que tenham mais homens se cadastrando, se inscrevendo, e mais jovens também, pessoas mais jovens um pouquinho, né, Renato, que a gente, porque as crianças gostam dos jovens. Pra fazer aquela ginástica, fazer aquelas brincadeiras, é melhor deixar os jovens fazerem, isso aí. sabe? Tem hora que não tá mais assim tão legal a Renata, ficar. Alguém pode ocupar o lugar da Renata ali, né, Renata? Fazendo memorização do versículo, alguém pode ocupar meu lugar para contar lição bíblica. As crianças gostam de gente assim, de 20 anos, esse pessoal, Sim, entendeu? sim, se sim. identificam A gente mais. gosta de ver essa garotada de 20 anos, entendeu? Arrasando. Então, vem com a gente, faça o curso do MC, você que é jovem, você que é homem, para você receber instruções técnicas para facilitar o seu trabalho, né? Como o Francinaldo, ele fez o curso agora, está concluiu, vai ser a formatura dele nesse sábado, do MC. Né? Ele é totalmente assim, capacitado pelo Espírito Santo, conhecimento Amém. bíblico, fala muito bem, mas ele precisava dessa formação Sim, técnica. sim, precisa. Então, siga aqui o exemplo do Francinaldo e venha fazer o curso do MC 2026, tá? Temos online, então qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, nós temos alunos que falam português, então fora do Brasil, fazem o curso online, nós damos total apoio, como se a pessoa estivesse aqui com a gente. Gente, você está em 2025, você tem que aceitar o online, tá? A gente atende nossos alunos online normalmente, eu já passei dessa fase de ficar falando que online não é para mim, online não é para mim. Enquanto você tiver esse comportamento, você não vai viver, tá? O online existe. A pandemia veio para mudar nossas vidas, né? De 2020 a gente já pulou para 2025, porque a gente teve que aceitar o online, né? E aí, isso que eu tô fazendo aqui hoje, falando com vocês, foi na pandemia que eu aprendi. Olhar para a câmera, ligar um microfone, porque a gente vai ter que aceitar isso, é a era que nós estamos vivendo. Então faz o curso online, não tem problema nenhum, você assiste a aula, fala com a gente no WhatsApp, tá? E você tem total suporte nosso.
tá? Podemos passar as fotinhas do retiro? Sim, sim. E aí vocês vão falando também das experiências lá Uhum. de vocês, tá? E aí, já começamos assim, ó. A menina tá tomando o café da manhã dela aí. Podemos passar. Isso é a hora do café da manhã. O Francinaldo doou todo o café da manhã. Falou que o café da manhã era com ele. E eu vou muito assim pela simplicidade. Eu quero garantir o básico, né? A Renata pergunta: o que é o café da manhã? Eu falei: um pão, Isso é o um momento do Nescau. exercício, né? Sei quando eles chegam, exercício, ginástica. Aí, Renata, só isso, Keila? Não vai ter um pão, um queijo, um produto? Eu falei: se você quiser dar também. Aí ela, um iogurte. Eu falei: se quiser dar também. E eles fizeram. Aí a equipe, todo A mundo equipe toda, né? uniformizado. Coisa O Álvaro linda. tá ali. Ó o Álvaro. O Álvaro. Né, só tinha o Álvaro auxiliando na cozinha e o Francinaldo, né? É. Poucos homens, Ah, né? o marido da Bianca, que eu esqueci o nome Mas ele dele. tava na cozinha, né? Na cozinha, tá. O marido da Bianca tava Ali as cozinhando. crianças chegando, né? Acho que saiu da ordem as fotos, Aham. mas dá... É, e as crianças chegando, elas estão né? chegando aí. Uhum. Aí é o momento do aprendizado ali, do ensino, memorização de do versículo. Temos uma tia ali participando. Aí as crianças já estão na Isso era na festa. festa. É que Na tá fora festa, da né? ordem. Né? É. Aqui, esse momento foi muito marcante pra eles, né, Keila? Aí eu Muito ia legal. perguntando pra eles, né, quem é esse príncipe? Eles todos orgulhosos, assim, falando o nome deles, né? Porque colocava coroa neles, eles foram coroados, né? Gente, é coisa tão simples que a gente adulto, a É. gente é muito chato adulto, né? Mas pra eles era muito importante Adulto aquilo. acha simples, Significa acha... muito, né? Pra Mas uma criança uma dessa. coroa, uma capa dessa de TNT, Sim, uma medalha que a gente colocou Sim, neles, deve sim. aparecer aí. Tudo eles valorizam muito, por isso que Muito. vale muito a pena. Eles valorizam tudo. é simples, porém muito Pode profundo. passar. Memorização do versículo. 1 Crônicas 20:11, muito lindo esse versículo. Olha, tava delicioso isso O aí. almoço, Aí é a hora da A menina memorização repetindo do o versículo. versículo. resposta. Olha, tá me dando até fome Tava muito agora. calor naquele dia. Tava um calor, Passa muito logo calor. essas fotos aí de comida, amigo. Mas nós oramos muito para não chover, porque a chuva atrapalha mais do que o sol. É. Aí acabou. Ah, vamos passar o videozinho então que mostra mais um. Não é esse vídeo não, é o outro. Isso. Day Camp. Tem o áudio do vídeo? Ah, tá. Foi a minha primeira experiência no Day Camp. Aí com a equipe crianças se carentes. preparando ainda antes das crianças chegarem. A Zeza lá. As crianças chegaram pro café. A Zeza apareceu ali. Ali é a recepção das crianças. Muito Aí legal, elas né? vão chegando. É muito bem organizado, né? Graças a Ficou Deus, né, muito amigo? legal, muito Ficou bom. muito bem organizado. I've got a river of living water, As crianças se amarram nisso. that never will Pois é. run dry. Gente, é tão simples e vale tanto a pena. It's an E nós que somos assim, vamos falar a verdade, nós não somos isso tudo, né? Como aquele, a gente consegue fazer, gente, uma igreja inteira, sabe? Muitas igrejas não estão fazendo. Uhum. A gente não está querendo dizer aqui que nós somos melhores, pelo contrário, estamos dizendo que nós não temos tanto alcance, tanta capacidade, e estamos querendo incentivar que as pessoas façam. Sim. Não Só tem ninguém precisa- ali extraordinário, não tem ninguém ali Não. com altas habilidades, todo mundo pessoas simples, tá? O próprio Francinaldo e a Renata que estão aqui, vocês estão vendo a simplicidade deles, a normalidade deles, como eles contribuíram, como fizeram. Então, concordo com a Renata que só tem um pré-requisito para você ser uma bênção, vamos ver, você ser nascido de novo. Você é crente, vai com tudo, que Deus está na frente. Isso aí. Tem muita vontade de obedecer. that never will run dry. Que isso se multiplique, It's né, an cara? open Em nome de Jesus. O nosso ministério, o nosso chamado faz parte de a gente ter isso muito forte. Essa questão da multiplicação. A gente precisa multiplicar. Ó, o Álvaro. Não, vocês que estão ajudando a pontuação, eles levam muito a Sim, sério, né? sim. Cada ponto pra eles era importante. Olha o Aham. olho dele. Eles ficam com uma expectativa muito grande. E como as crianças gostam de aprender sobre Deus, estão ali de boa aprendendo. A Uhum. criança gosta de aprender, ó, pular, elas gostam disso. Falando versículo, pulando, esticar os braços, ouvir histórias. E essa turminha foi bem tranquila, né? Eu esperava uma galerinha Deus mais abençoe. bagunceira, tá? Tranquilo. Muito Deus tranquila essa abençoe. turminha. Foi tranquilo. Eles estavam assim, É.
Na nossa mão. Mas eu acredito que foi Deus. Deus abençoou Foi muito Deus. mesmo. Foi Deus. Se a gente quisesse ficar uma semana aí, a gente ficava. E foi Sem BO, sem nenhuma Sem ocorrência. BO, é. A organização. A equipe muito boa, maravilhosa. O menino tava chorando aí. Aí, esse momento aí, uma festa. pra Quando eu ele. vi esse vídeo, eu chorei nessa hora. Que a criança pulou na piscina, não sei porquê. Aí comecei a chorar. A alegria da criança é uma coisa simples, né? Eu achei tudo normal. Quando chegou aquela parte da criança pulando na piscina, eu comecei a chorar. É. Os presentes, eles ganharam Os presentes presentes, lindos. Sapato, roupa, brinquedo. As crianças amaram os Gente, eu brinquedos. fiquei impressionado como eles gostaram dos presentes, Não, é tá? uma alegria muito grande. Eles- Muito, muito, muito. Aí alguns falavam assim, era isso mesmo que eu precisava. Ai, que graça. E uma criança feliz com a outra, que ganhou. O que Também, você também. ganhou? Que legal. Aí tinha uma que falava assim: minha mãe vai ficar tão feliz quando vê. Nossa. Então, agora a Renata até falou um negócio aqui, vou pegar pra... Aí. A Rayane, que fez esse vídeo pra gente, falou que tem mais vídeo. Ela fez um vídeo só da reação das crianças ganhando os presentes. E ela falou que vai liberar um vídeo só das crianças abrindo os presentes, a reação das Legal. crianças. Equipe maravilhosa e a gente tá querendo muito que em 2026 Deus abençoe novamente e a gente consiga fazer. O que a Renata falou ali foi da mãe das crianças, que a mãe vai ficar muito feliz. E Deus me incomodou numa questão, Renata, que eu acho que eu já até falei com você sobre isso. Se eu não falei, eu vou falar agora. Porque eu tenho uma fala muito parecida com a sua e tal, de falar não para outros ministérios para que a pessoa possa valorizar aqui. Se a pessoa me acha, você sabe ensinar, você sabe falar, você tem que ir para outro ministério, é aí que eu vou ficar aqui para a pessoa entender que tem importância nesse ministério infantil. E eu estava falando, repetindo várias vezes assim, que o retiro não era para adulto carente, era para criança carente. Uhum. Porque muita gente querendo participar da equipe, porque a pessoa é legal ir num sítio, ficar lá, se hospedar, e a gente faz toda a campanha de café da manhã, almoço, jantar, 3 dias, então um monte de gente querendo ir. Eu falei, gente, o retiro é para crianças carentes. Se eu colocar 100 adultos, vai ficar 20 crianças, então é 20 adultos sem criança. Mas aí eu gostei dessa frase que eu falei e fiquei repetindo muito. Não é retiro de adulto carente, é retiro para criança carente. Eu fiquei repetindo. Aí Deus me chamou a atenção. Ele falou, então você vai fazer um retiro para adulto carente. O que você acha, Renata? Porque assim, aí Deus falou, você vai fazer então, porque você tá falando, Deus é desses. Aí Deus falou para mim, para melhorar minha situação, ele falou, faz um retiro com as mães. Não falou de pai não, falou de mãe. Incrível. Com as mulheres, com as mães dessas crianças. Por quê? E Deus fala e confirma e repete. Ele falou isso, aí eu, tá, já entendi. Depois vamos conversar melhor. Aí veio uma pessoa me falou uma coisa, veio outra pessoa me falou outra coisa, confirmando. Aí uma aluna do MC falou que tá trabalhando com as crianças, não sei o quê, nem sabe quem são as mães, quem são os pais. E quando ela teve um contato com a mãe para falar a respeito do filho, de uma situação, a mãe foi totalmente arisca com ela, hostil com ela. Deu um fora. E ela ficou magoada com aquilo, mas Deus também chamou a atenção dela. Olha só, você tá trabalhando os filhos, mas essa mãe é totalmente carente. E às vezes a mãe tá querendo mostrar pra você, olha só, eu tô cheio de problemas. Você tá me ajudando com ela. Ela não era nem capaz de agradecer a você que você tá cuidando do filho dela. Ela vai ser hostil com você, porque ela também tem carência e necessidade. A pessoa me contou isso, aí eu, gente. Então Deus falando comigo e repetindo. Aí você foi agora e falou dessa mãe, você não falou do pai, falou da mãe. Então Deus tá me levando a fazer, aí eu já tive mais ou menos uma ideia, eu vou compartilhar com a Renata e com o Francinaldo, de fazer um dia, que esse teste, colocar as mulheres, essas mulheres feridas, que têm filhos, Renata. Você tem 2, eu tenho um só, e tem mãe que tem 5, que tem 6, que tem 7. E ela não dá todo o suporte, mas ela gostaria de dar para esses filhos. E ela é totalmente necessitada. E aí Deus falou, faz uma mesa para as mães, coloca a coroa na cabeça dela. Ai, vou chorar. Dá para essas mães coisa que você já tem, eu já te dou, mas essas mães não têm. Vamos chamar o pessoal da beleza, que a Renata também conhece isso, fazer a unha das mães, uma maquiagem, Sim. um penteado, uma coroa e falar que elas são preciosas. Que Deus ama esses filhos delas, mas Deus vai fazer na vida dela primeiro. Para elas serem a fonte para os filhos dela. Sim. E aí Deus foi me dando a palavra que eu tenho que falar para as mães e tal. Eu falei, pronto, se Deus me deu a palavra, me deu a direção e tal, então já tô compartilhando aqui só com vocês, tá? Ninguém tá vendo o que a gente tá falando aqui. Mas quem sabe em 2026 a gente consegue então fazer para mulheres e para crianças. Quem sabe depois para homens.
Também. E a gente vai alcançando mais aquilo que Deus nos der graça, nos der condições de fazer, a gente Amém. faz. Deus é assim, né? Ama desafios E Deus usa Incrível. quem já tá e pessoas fazendo que algo, gostam né? de ser Quem não tá fazendo desafiadas, né? nada não vai ser chamado Vou por Deus. entregar o presente pra Keila. Pega o presente pra Keila. Paulo Tem diz- presente pra mim. Paulo disse: gastar-me-ei e deixar-me-ei gastar, né? Falou de Contanto desafio, aí eu que lembrei do cumpra. presente. Gente, na verdade, eu que tenho que presentear as pessoas que eu convido pra vir no chá. E eu vim pensando nisso. Falei, gente, eu não trouxe nada pra Renata, pro Francinaldo. Aí eles vão e me dão um presente, gente. Aí eu lembrei. Eles são desses, né? Então vamos abrir aqui. O que será que tem dentro dessa? O que será que tem dentro dessa caixa? Como ela falou de desafio, eu lembrei do gente. presente. Olha isso aqui. Eu amo tomar café e chá. São as duas coisas que não pode faltar. E você precisa aprender também. Agora eu tomar lembrei o seu daquele- chá. Lembrei daquele momento da caneca no acampamento para professores. Olha o que está escrito aqui. O que te desafia é o que te transforma. Então, aceitamos os desafios porque nós precisamos ser transformados. Todos nós precisamos de E transformação. quando eu comprei a caneca, eu não sabia desse seu novo desafio. Sem mudanças não haveriam borboletas. E eu gosto tanto de mudar, gente. Eu tenho que aceitar a mudança, você também, porque Deus quer causar transformações. Deus tem bênção pra gente. Nós estamos aqui com esse casal maravilhoso que aceitou e tem aceitado todos os desafios que Deus coloca na frente dele. Deus tem me dado esses amigos, pessoas que topam, né? A gente tá junto, porque Deus tem mais, né? Pra mim, pra você. Enquanto Ele nos der vida, Ele tem propósitos. E a Bíblia diz que os planos de Deus são todos bons, podemos confiar totalmente nele, que ele só Amém. tem planos bons, ele só pensa coisas boas a seu respeito. Deus é esse pai amoroso, eu o vejo assim, eu vejo Deus como um pai bondoso, amoroso, que nos dá mais do que nós pedimos, mais do que nós precisamos, e também um Deus coach, treinador, um Deus que gosta de ver Sim. você vencer, Deus fica alegre, né, quando você vence, quando você tem coragem, quando você se motiva. A Bíblia fala muito pra gente rejeitar o medo não vem de Deus. Na Bíblia, medo é ao contrário do amor. Né? Então, o perfeito amor ele lança fora todo medo. Então, não tenha medo, confia totalmente no Senhor, nos planos que Ele tem para sua vida. Amém. Nós cremos num Deus que fala, Deus ensina, Deus corrige. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, estarmos sensíveis. Que esse podcast possa ter tocado no seu coração, porque no meu já começou tocando, meu coração já comecei chorando aqui. E Deus tem mais pra gente, tá? Vamos aguardar o próximo episódio com o casal, porque eles têm mais pra revelar pra gente, que Deus tem feito na vida deles. No mês que vem, nós estamos em dezembro de 2025, janeiro de 2025, nós vamos fazer uma viagem de casal. Eu, Caio, Francinaldo e Renata, vamos viajar juntos. E Deus tem planos para nossa vida e nós estamos super felizes que vocês vieram assistir esse podcast com a gente. E vocês querem falar alguma coisa pro pessoal? Olha ali pra câmera, fala pro pessoal. Bom, obrigado por você ter ficado até o final assistindo e eu espero que de alguma forma o nosso testemunho, um pouco que nós conversamos aqui, venha te motivar, te animar a continuar a trabalhar com criança, a ouvir o seu chamado que Deus colocou no seu coração. Você que é esposa, mãe, tá trabalhando no Ministério Infantil, porque eu sei que as mulheres são a grande maioria, não desanima. Só obedeça, siga em frente. O seu exemplo vai trazer outras pessoas da sua família, vai trazer apoio, vai trazer seu esposo. Você que é homem que está assistindo, se posicione mesmo, sabe? Para as crianças, para a sua família, para a sua esposa. Ouça o chamado de Deus. É a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida. Se você tem grandes desafios em outras áreas da sua vida, priorize obedecer a Deus, porque todos os outros desafios Ele vai te ajudar e vai trazer clareza à sua mente. Muito obrigado, Keila, por ter me convidado. Espero que haja novos convites. Amém. Eu desejo também que 2026 seja um ano de muitos projetos. Vamos começar em janeiro com a nossa viagem, né? Vamos. Não Sejam vamos todos- falar para onde foi. Depois que a gente Não. viajar, a gente pode fazer Nossa. que tal? E já tem Aham. outras combinadas também. Já tem né? outras. Tem mais duas, né? Vamos compartilhar, então, só pra gente garantir a assistência fiel do nosso público aqui, da Sim, audiência. sim. No próximo podcast, nós vamos falar pra onde nós Vamos fomos e falar. pra onde nós vamos. A experiência, né?
Eu agradeço muito a Deus por ter a oportunidade de participar dessa obra maravilhosa, conhecer a Keila e todas as pessoas que estão ligadas ao Ministério Infantil que contribuíram, né, como a pastora Gelita, o pastor Jorge, Verdade. também o pai da Keila, a mãe da Keila, todos contribuíram de uma certa forma para que nós nos tornássemos pessoas melhores, né, e ministros melhores também. Eu sempre falo isso e eu vou repetir aqui nesse podcast. Toda oportunidade, ela aparece muitas das vezes em forma de desafio, tá? Então, eu quero te desafiar a você voltar o seu olhar e viver essa experiência incrível e transformadora, maravilhosa, que é você trabalhar, que você servir no Ministério Infantil, tá? Todas as vezes em que nós nos dedicamos mais, que nós investimos mais no Ministério Infantil, o retorno foi assim surpreendente, tá? Porque a vida ela é assim, tá? Você doa, você oferta e no tempo certo isso retorna para você como bênçãos e sem medidas de Deus para sua vida, tá? Você que é homem, essa figura masculina, um pai, se envolva, participe, se comprometa com o Ministério Infantil, porque as crianças elas precisam de você. Elas precisam de que você seja um canal de Deus para a vida delas, tá? Mais uma vez agradeço a Keila. Obrigado por poder participar desse podcast maravilhoso. Obrigada, gente. Incrível. Muito bom mesmo. Foi melhor do que eu imaginava. Até o próximo episódio. Deus te abençoe.